bom dia, João Lagos, bom dia, Brasil. Bom dia você que tá ligadinho em Jovem TV. Manhã de sexta-feira, como é que fica? Já entra assim, olha, sorridente, né? Fechou? Fechou, meu chefe? Bom dia, patrão. Então, tranquilo. Rapaz, você tá assim, né, soltinho, mas tá com o semblante pesado, hein? É, o semblante, tá? Ah, tá, 6-1, tá certo, meu filho. Não, mas ultimamente eu tava sempre botando 5 contra 1, né? Agora foi 6-1, o negócio foi bom pra caramba. O patrão tá referindo aí, né? O jogo ontem do Flamengo, hein? Bombou. Eu acho que tem que passar agora pro Flamengo, vou usar essa plataforma digital, parece que funcionou pra caramba. Sabe por quê? Pessoas secaram menos aí o nosso Flamengo, né? Olha, falando de futebol, eu vou estar trazendo para você aqui como é que vai ficar a quinta rodada do campeonato da região dos Lagos. Mandar um abraço aí pro meu amigo Fabiano, né? Mandar um abraço pro Leandro, toda essa galera que tá organizando, o Leonardo. A gente vai ver se dá aqui, né? Pra gente trazer aí como é que vai ficar essa rodada, que é um campo, é um jogo, né? Um campeonato organizado aqui pela galera de Cabo Frio, mas acontece principalmente em São Pedro da Aldeia. Olha, a gente vai trazer também aqui algumas demandas, né? Nós temos aí com uma árvore que cai e não cai, aí na Rua Bahia. Ela só não caiu porque está presa em fiação aí da parte elétrica da Enel. Essa reclamação, né? Estamos aqui na Jovem TV, no programa Informa Local, desde segunda-feira. Parece que foram lá, tiraram muita foto, né? Não sei, parece que o pessoal vai ter que fazer aí, provavelmente, uma exposição de foto dessa árvore, porque foram lá, tiraram foto, e nada, né? Dona Marlene pediu para a gente poder aqui, olha, chamar a atenção aí das autoridades. A Enel também já foi lá, né? Mas também não levou solução. Tem protesto programado para a área da educação, exatamente, aqui, olha, no bairro do Caiçara, né? A Ana Maria Flávia, aluna de 15 anos, entrou em contato com a gente e pediu que a gente pudesse reproduzir essa situação, tá? Então, fica tranquilo. Fazer o seguinte, hoje, sexta-feira, a gente, olha, tá aqui, já está aqui comigo, né, o presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, né, o vereador doutor Luiz Geraldo, para bater um papo comigo. Eita, então hoje é tranquilésimo, né? Já estou preparado psicologicamente para o final de semana e a gente vai saber daqui a pouquinho se vai chover ou se não vai chover, né? Porque meu amigo Marçorém daqui a pouco já manda para a gente aqui e batendo um papo hoje, né, com o presidente da casa, nosso amigo aí Luiz Geraldo, e bate-papo só acontece entre amigos, legal? Já vamos dar bom dia aí pro Luiz Geraldo, que já fazer, o homem tá aqui 8 horas da manhã numa sexta-feira, numa situação complicada que tá a nossa cidade, né? Porque hoje é só o senhor mesmo, né, meu patrão? Doutor, bom dia, obrigado por você estar aqui mais uma vez pra gente bater um papo. Bom dia, Luiz Geraldo. Bom dia, Gil, bom dia, Lebre, Rodolfo, Henrique. Realmente, acho que o patrão pegou no seu pé mesmo, né, Gil? 8 horas da manhã. Tá querendo... Mas é bom que a gente começa cedo, o dia começa bem, o dia tá bonito, tá um sol bonito lá fora. Tá certo. Então, a gente acordar mais cedo é porque... Sexta-feira pra cima. Tá certo, né? Deixa eu aproveitar e agradecer essa presença aqui, né, das pessoas que estão acompanhando o Geraldo. Rodolfo Campbell, obrigado por sua presença aqui, meu amigo. Rodolfo aqui é parceiro nosso aqui da Jovem TV, certo? E hoje está fazendo um papel fundamental aí junto à assessoria de comunicação na Câmara Municipal. Né? Meu amigo Henrique, esse é o melhor, né? Esse é parceirão, a gente tem muita coisa em comum, não é o grau de inteligência, né? Mas sim a deficiência capilar, né, Henrique? Tá certo. Luiz Geraldo, rapaz, nós estamos vivendo aí um momento ímpar, né? Nós estamos agora com um problema no Rio de Janeiro, acabamos agora de saber que um prédio caiu lá, uma situação complicada, né? Nós temos um problema sério aqui em Cabo Frio. A Câmara Municipal, acho que perdeu aquele título da Casa do Silêncio, né? Que usou aí, o pessoal usou muito isso aí nas últimas, né, gestão. Parece que agora o negócio está... Agora, assim, a impressão que tem que está tendo trabalho pra caramba para vocês, hein? Tem, que bom, né, Gil? Primeiro, em relação ao que você falou, os problemas que a gente está vivendo no Rio de Janeiro, eu fico sempre muito preocupado com isso, que tenho família no Rio de Janeiro. E naquele dia daquela chuva fortíssima que caiu no Rio, meu filho ficou preso naquele trânsito horrível, passou ali um pouco antes, aquela rua ali próxima ao Rio Sul, onde caiu aquela barreira, que infelizmente matou aquelas 3 pessoas, aquela senhora com a netinha dela e o motorista de táxi. Então a gente aqui vive muito preocupado com essas coisas, apreensivo, a gente ligando toda hora, não tem sossego.
A gente trata filho sempre como se fosse criança, né, Gil? A gente fala Sim. de filho, homens já de 30 e poucos anos, mas a gente não deixa de ficar preocupado e de forma sempre muito acentuada. E realmente a população do Rio está passando por um momento muito difícil. A gente torce que o prefeito lá tenha outros posicionamentos, a gente não concorda muito com algumas coisas que ele faz ou que ele diz, a gente acha que o planejamento tem que ser um pouco melhor, muita coisa pode ser evitada. Tomara que eles entrem no eixo e essas mortes, foram 10 mortes, não aconteçam mais, porque todo verão, toda época de chuva é a mesma coisa, a gente fala todo ano e as coisas se repetem todo ano e certamente por falta de planejamento, de prevenção, de uma preocupação maior, de um cuidado maior. Na Câmara, como você citou aí, que nós no mandato passado tínhamos essa alcunha de ser chamado de Câmara do Silêncio, acho que isso também era muito provocado por algumas pessoas e a gente não viveu momentos bons no governo passado, uma crise financeira muito grande. Isso afetava indiretamente a todos, as dificuldades eram enormes. Então, mas a gente trabalhava, a gente sempre trabalhou, sempre trabalhou. É que nesse ano as CPIs estão instaladas, muita comissão especial. Então a gente forçosamente tem que estar lá mais presente, mais reuniões e passa uma imagem diferente em relação ao que foi no mandato passado. Mas a gente nunca deixou de trabalhar, era uma outra forma de trabalho, sempre presente nas comunidades, nas demandas, mas é isso, a gente tem que mostrar para a sociedade que a gente está ali representando eles, entendeu? E essa forma de representá-los é trabalhando, não tem outro jeito. As comissões é uma ferramenta muito importante, né? Claro, claro. A gente tem as comissões que já são, assim, faz parte praticamente da administração, né? Que são, nós temos as comissões permanentes da Câmara. E nós tínhamos, agora foi ano passado, nós tivemos a Comissão dos Direitos Humanos e agora está sendo votada lá um projeto do vereador Vanderlei, a Comissão da Defesa do Consumidor, a CODECOM. Uma outra comissão que vai se tornar uma comissão permanente. E sancionada a Comissão do Direito de Defesa da pessoa com deficiência. Da pessoa com deficiência. Para 17 vereadores, como é que fica porque, a sua situação? Porque a minha situação fica realmente, não digo complicada, mas delicada, porque as comissões são formadas por mim. Eu que indico quem vai fazer parte das comissões. Só que a gente na Câmara, em tudo na Câmara, a gente precisa ter uma paridade. A gente não pode indicar as mesmas pessoas para todas as comissões. Principalmente para presidir, né? Exatamente. Não, a presidência da comissão e a relatoria da comissão é decidida dentro da comissão. Sim. A gente nomeia a comissão e ela faz a votação do seu presidente e do seu relator e do vice-presidente. Eles, dentro da comissão, que fazem. Como também comissões permanentes. Isso é feito dentro das comissões. A gente faz, a gente coloca quem são os integrantes da comissão. Só que quando você tem muita comissão permanente, comissão especial, comissão parlamentar de inquérito, a gente precisa, e não são todos que querem participar das comissões. Então eu já estou lá ainda com a comissão da pessoa com deficiência para indicar os nomes para instalar a comissão, e a gente já encontra uma certa dificuldade porque já temos várias comissões e essas comissões parlamentares, elas tomam muito tempo da pessoa. Que é muita investigação, as pessoas têm que ouvir muita gente, audiências públicas, entendeu? Então, a pessoa para participar de 2 comissões, principalmente comissões parlamentares de inquérito, é difícil. Você tem que colocar um advogado, você tem que chamar pessoas técnicas para participarem dessas comissões, para ajudar as pessoas que estão na comissão a ter um trâmite mais justo, mais certo, entendeu? Geraldo, complicado, Gil. É a primeira vez que se instaura a comissão, né, e dá andamento. Dentro dos mandatos que eu estou lá presente, é a primeira vez. Primeira vez. E numa quantidade, são 3 comissões parlamentares de inquérito. Nós temos hoje a comissão da Prolagos, a comissão do Hospital da Mulher e a comissão da Enel. Agora, me chama muita atenção, Luiz Geraldo, porque acaba sendo prejudicado. Eu tive agora na primeira reunião aberta da CPI da Enel, né? E eu senti a falta dos integrantes, dos vereadores, né? São 6, né? Acho que são 7 integrantes. Só tinha 3 lá presentes. Então,
E eu tive ontem com o Rafael Peçanha, ele falou, o que acontece é isso, porque devido às outras comissões, aí tem que se dividir. E além das comissões parlamentares de inquérito, tem as comissões especiais, tem a comissão de educação, a gente tem vivido algumas dificuldades em relação à educação, então pessoas que integram a comissão da educação também integram a comissão da Enel, aí tem que se dividir, entendeu? Então é importante, pelo menos, que esteja lá presente o presidente, o vice-presidente e o relator, para que possa depois ter embasamento para preparar o relatório. E o fundamental no trabalho da comissão é o relatório que vai ser votado, que vai ser encaminhado ao Ministério Público, vai ser encaminhado ao prefeito, vai ser encaminhado à Câmara. Então a gente está tentando, é por isso que existe um número de comissões. A gente não pode estar votando comissões assim sem que a gente tenha um planejamento, porque senão a Câmara não funciona a ponto de trabalhar com afinco em todas as comissões. Entendeu? Então é importante que a gente tenha um certo cuidado, não tem que estar abrindo comissão toda hora, porque senão a gente não consegue dar um andamento que a população espera e a coisa acaba saindo por um outro lado. Tem a quantidade e peca na qualidade. Perde na qualidade, perde na efetividade do trabalho, e não sai como a gente espera, como a população espera, os resultados não são aqueles que a gente espera, justamente por isso. É importante que a gente trabalhe com afinco dentro das comissões e elas não podem ser muitas ao mesmo tempo. Tá certo. Se for que tem a comissão aí da educação que tem trabalhado, né? Está trabalhando bastante. Eu tenho acompanhado a situação de duas creches, né? E eu tenho acesso direto a essas creches aí do Grande Jardim Esperança. Uma é lá no bairro onde eu moro, no Parque Dourado 2, que não está tendo nem aula, devido a um problema. Isso ontem foi motivo de discussão, de vereadores indo à tribuna, indicações sendo feitas ontem em relação à creche, em relação a alguns colégios que precisam de algumas obras, e essas obras precisam ser emergenciais, entendeu? Porque as crianças não podem estar esperando tanto tempo para que isso seja resolvido. E ontem a gente teve uns debates bons na Câmara em relação a essa creche do Jardim lá que você se refere. Pois é, agora tem também do parque, lá do Tangará. Né? E aí eu tenho que falar, desculpa, mas eu tenho que... Patrão, posso tirar aqui, né? Posição de comunicador e cidadão, né? Porque tem minha neta que eu levo lá todo dia de manhã, certo? Então a situação do telhado lá que está também complicado. Mas eu quero parabenizar essa comissão, que o Rodolfo já esteve lá. Né? O Rodolfo esteve lá, o Rodolfo já entrou em contato com o secretário de obras, ele está firme nessa causa, uma pessoa que sempre esteve ligada à educação, trabalha, ele assumiu agora a presidência da Comissão de Educação e está fazendo um belo trabalho lá. Luiz Geraldo, ontem, né, a gente tem acompanhado, e eu quero chamar a população que acompanha as sessões, porque você vê como é que as coisas acontecem, né? Parece que ainda o que emperra, né, às vezes, soluções imediatas são a tramitação, né, esse processo burocrático, e aí está se pedindo, né, que avance sobre isso. Ontem eu vi até um debate, né, o Nenel e o Rodolfo, né? Porque o Nenel, né, o impulso dele, já queria ir lá, queria doar material, e parece que a diretora não podia aceitar. No poder público a coisa é um pouco diferente, né, Dil? Não é como numa empresa particular que você chega lá e faz. A gente tem que entender também o lado da diretora numa situação dessa. A gente tem essa aflição, como o Nenel teve, como todos os vereadores têm, de resolver o problema de uma forma imediata, mas o que Rodolfo explicou na tribuna é que a diretora não pode se responsabilizar por uma pessoa que vai lá e realiza um trabalho, porque ela não sabe quem é essa pessoa que está fazendo, quem é que está levando, apesar de toda a boa vontade do Nenel, a gente entendeu o lado dele, a parte emocional dele, mas tem que ter todo um trabalho, porque a responsabilidade é dela. Foi o que Rodolfo explicou na tribuna. Amanhã isso é feito, é uma coisa que ia ser mexido numa parte elétrica, acontece um problema maior com alguma criança dela, de quem é a responsabilidade? E parece que ela já comunicou isso no Ministério Público, né? Já comunicou, ela está toda embasada em cima disso. Então, tá. Agora, a gente tem essa burocracia que você fala, esse trâmite, mesmo que você leve num processo emergencial, você vai levar aí no mínimo uma semana. Entendeu? Agora, de certa forma, as comissões também, né, se tivesse um número de vereadores, folgaria bastante o trabalho, né? Porque hoje, por exemplo, eu estou até aqui com uma demanda, né? A da Maria Clara, ela é aluna aí da Escola Municipal Alfredo Castro,
certo? E ela pede aqui, sabendo que o senhor ia estar aqui, ela bombou aí nas redes sociais, o pessoal já mandou aqui, tá? Parabenizar aí, agradecer aí, né, a sua assessoria, né, no nome do Rodolfo, né? E ela botou aqui, sabendo que você está aqui, pediu para a gente fazer um apelo, né? Segundo ela, estamos sofrendo com as péssimas condições do prédio, infestação de pombos, banheiro vazando, né? Calor e abafamento absurdo nas salas, colega passando mal por conta do calor e uma promessa de entrega de um novo prédio. Tá? Diante aqui do descanso e descaso da prefeitura com a nossa situação, estaremos reunindo no dia 15, e ela falou, vai estar reunindo aí no dia 15 de abril, na frente aí da Secretaria de Educação, em um protesto. Então, aí pediu para ver o que pode ser, já que existe uma comissão, como é que essa comissão ela tem que ir à Câmara ou entrar em contato comigo ou com o Rodolfo, que é o presidente da comissão, levar essas demandas que a gente tem encampado ali algumas lutas e os vereadores juntos, a gente tem obtido sucesso nessas lutas. Foi assim com os vigias, foi assim na época do Rui Barbosa, foi assim com os agentes comunitários. Ontem nós tivemos lá os agentes de combate a endemias, fazendo cobrando os seus direitos, e todos nós lá nos pronunciamos a favor da luta dele, nos colocamos à disposição por entender que eram direitos que eles estavam cobrando, e dessa mesma forma com essa... Qual é o nome dela? Maria Clara. Maria Clara. Aluna Obrigado, aí da escola. Maria Clara, aí pela e ela diz aqui, parece que já tem um prédio pronto na Rua Roma. Tem. Vocês têm conhecimento disso, A gente não tem conhecimento de tudo, né, Gil? A gente precisa, as pessoas precisam entender que a gente precisa ser procurado. A sociedade precisa participar efetivamente disso, trazendo para a gente tem uma assessoria lá na Câmara que trabalha todos os dias lá, integralmente, e a gente precisa que isso seja levado para a Câmara. A Câmara, ontem a gente colocou que... Tem um site hoje da Câmara que a pessoa consegue interagir com isso, Rodolfo. A gente tem ouvidoria na Câmara, a gente tem... todas as ferramentas de comunicação hoje estão dispostas na Câmara. Essa ouvidoria funciona? Funciona, com certeza. Patrão, me ajuda aí, por favor. Joga no ar essa imagem aí, que a Maria Clara está assistindo a gente lá agora e aproveitou aqui, olha, já está mostrando aqui, no Geraldo, através aqui do Zap da TV, ó. Olha só a situação aqui que ela está mostrando. Coloco à disposição de Maria Clara para ela me procurar lá na Câmara, para que a gente possa junto com a comissão, levar isso ao secretário, levar ao prefeito. A gente precisa resolver. Parece que essa janela não pode ser aberta. Sabe por quê? Porque ela serve de sustentação da parede. A preocupação que se abrir a janela, isso é o que eles estão falando aqui, pode cair. Né? Olha que situação. A gente está com problemas em várias escolas, creches, né? De ontem, como você pôde ver, a situação lá na Câmara de discussão, de debate foi essa. É um telhado que está para cair, são crianças que estão sendo removidas e tudo em relação à educação. A gente precisa trabalhar juntos, levar para o secretário, levar para o prefeito. A gente precisa resolver, não. A gente não pode... eu sempre digo isso, a gente tem pequenas coisas que precisam ser feitas na cidade que não podem ficar paradas esperando grandes obras, grandes eventos. A gente precisa resolver as situações. É como na casa da gente, Gil. É uma fechadura que quebra, é um taco que solta e você precisa resolver. Porque se você deixar, chega num ponto que depois se torna uma obra enorme e você às vezes não consegue. Então essas situações a gente precisa saber, porque a Câmara, como a gente colocou ontem, a gente não tem esse poder de execução. A gente tem o poder de fazer essa ligação com o Executivo, estar do lado da população, a gente representa a população. Eu falei isso ontem lá na Câmara, em relação ao problema que está acontecendo com a feira lá em Tamoios. Né? Viu? Eu estava no Jardim Esperança acompanhando o senhor. A diferença de representar e substituir. Exatamente, porque a gente representa a vontade da população. Então a gente não pode, o que a gente tem que fazer é saber qual é a vontade da população, saber se é uma coisa viável e dar estrutura para que aquilo funcione. Entendeu? Não adianta você dizer, é perigoso. Se é perigoso, a gente coloca ali uma segurança maior, dá um ordenamento maior para que as coisas não se tornem perigosas. E a gente não tirar uma situação e levar para um outro lado
Porque pode vir a acontecer. Poder vir a acontecer, Gil, na vida da gente, a gente está sujeito a isso todos os dias. Aí a gente tem relatos ali que o que acontece, o sinistro que acontece ali é muito mais falta de uma ordenância. Ordenamento, né? Segurança, isso E não por causa da feira, né? Exato, Não, essa estrutura tem que ser dada, entendeu? Ô Luiz Geraldo, eu ia te deixar essa pergunta aí, né? Vou deixar por último a questão da condição do governo. Eu tenho notado, né? Você sempre foi um cara muito bem contido com as suas palavras, mas a gente tem visto hoje o seu posicionamento na Câmara em relação à governabilidade atual. Né? A gente tem visto que você, às vezes, assim, tem perdido assim, aquele controle seu. Né? E aí, ontem a gente acompanhou, eu quero parabenizar a Renata Cristiano aí, com o prefeito, e ele falou que está tendo um pouco de sensacionalismo, né? Ou perseguição de algumas pessoas, né? E aí, como é que você vê essa situação aí, dessa fala dele? Essa situação que a gente está vivendo hoje, ele falou em relação à saúde. Eu me pronunciei na Câmara também, não na sessão de ontem, na sessão ontem foi em quinta, na sessão da terça-feira, quando eu me pronunciei sobre a saúde. A gente precisa tomar um posicionamento definitivo em relação a isso, em função de muitas coisas que vêm acontecendo. É claro que algumas pessoas, a gente não vai aqui também deixar passar isso, algumas pessoas querem tirar proveito político disso, não tenha dúvida. Mas que as coisas estavam acontecendo de uma forma muito errada, estava, Gil. Principalmente no Hospital da Mulher e mais ainda em relação ao atendimento que estava sendo feito. A humanização que tem que se dar a pessoas que procuram um hospital, que procuram um atendimento médico, não estava sendo feito. Entraram lá com um protocolo que a gente não aceitava isso, entendeu? Eu tive um problema de uma menina do Pacheco me ligar 11h30 da noite do Hospital da Mulher, com dores, com sangramento, e essa menina não foi atendida. O médico disse que ela não teria o neném naquele momento, naquela época, naquele dia, que o parto dela seria muito provavelmente para 15 dias depois. E ela me ligou desesperada e eu liguei para o prefeito, eu liguei para o secretário, ninguém me atendeu. Um secretário me atendeu e eu pedi que ele tomasse providências urgentes, que essa menina estava no Hospital da Mulher, ela morava no Pacheco, ela não tinha como voltar para o Pacheco naquele dia, naquela hora, era impossível ela voltar, eles não queriam ficar com ela no hospital. Não queria saber nem esses procedimentos e disseram a ela que ela teria filho 15 dias depois e ela teve neném 2 dias depois em São Pedro da Aldeia. Ah, ela foi para São Pedro? Teve neném 2 dias depois. Então, esse protocolo, que no meu modo de ver, todo hospital, todo setor de saúde precisa seguir um protocolo. Mas tem que haver uma flexibilidade nisso, Gil. Você não pode esperar que as mulheres atinjam um número X de semanas dito pelo hospital para que elas possam ter os seus filhos. Cada um tem sua Porque natureza. cada organismo reage de uma forma diferente. Os meus filhos nasceram com 39 semanas e o protocolo no hospital era de 42. Então, tudo isso gerou um atendimento ruim. Esse número é 42 ou é 41 semanas? Uns falam 41, outros 42. Ali no hospital acho que era 41. Então, isso gerou todo esse desconforto, essa insegurança das pessoas. A gente passou a ter, por exemplo, uma demanda enorme em São Pedro da Aldeia, porque as pessoas estavam inseguras de terem seus filhos aqui, em função de tudo isso que aconteceu. Não sei se foi um sensacionalismo, como o prefeito colocou, mas as coisas estavam acontecendo. Os números eram reais. A gente, não em defesa aqui, mas a gente tem que entender também que hoje a gente está com um problema aqui. A gente está falando de educação, na base da educação. Ô, tio, ninguém abre 2 CPIs, uma CPI no estado e uma CPI no município, só em cima de um sensacionalismo. Se não tiver em números reais, dados reais do que está acontecendo no hospital, alarmantes, isso não estaria acontecendo. Entendeu? Então a gente pediu isso, a gente pediu na tribuna que essas situações não acontecessem mais. E eu fiz um apelo naquele dia ao prefeito que investisse na saúde. Porque a saúde não vive, ela não consegue viver só com os repasses federais, só com os repasses do SUS. Se o prefeito não investir um dinheiro a mais na saúde, a gente não vai funcionar, Gil. São os dois pilares, né? Educação e saúde tem que ter paralelamente. Eu sempre coloquei em todas as minhas falas, em todos os meus mandatos, a saúde sempre como prioridade. Eu vejo isso, Gil. E já disse isso e vou repetir aqui mais uma vez.
você fica com seu filho um mês dentro de casa, se uma escola, como está acontecendo agora lá no Jardim, tiver problema, né? Claro. Agora, com ele doente, você não fica uma hora. Você vai colocar ele embaixo do braço e vai sair procurando atendimento aonde tiver. Então, a gente tem que priorizar isso, Gil. E a gente está chegando a um ponto que a gente vai banalizando isso e que as pessoas mais carentes, mais pobres, acabam aceitando isso como normal. E isso não é normal. Não é normal. Eu tive essa semana no Hospital São José Operário, visitando meu amigo Marcelo Rosa, que está lá internado, ia ser operado ontem, vou até saber como é que foi a cirurgia dele. Mandar um abraço aí pro jornalista, né? Que recuperação é Marcelo Rosa. Quando estava saindo do hospital, uma pessoa me parou na recepção, eu fiquei 5 minutos parado na recepção, tive que passar em casa para trocar minha camisa, de tão molhado que eu fiquei, um calor insuportável. Então a gente tem que dar estrutura àquelas pessoas que trabalham ali na recepção o dia inteiro. Se eu fiquei 5 minutos e aquilo me incomodou... Qual hospital? O Hospital São José Operário. São José Operário. Imagina, um calor insuportável. São José Operário é aqui na parte central. Estava um calor insuportável. Agora, isso aqui pode ser considerado sensacionalismo? Ô, patrão, me ajuda aí, por favor, né? Não, isso aí é uma questão de cuidados. É o que eu falo lá na Câmara. A gente precisa ter cuidado com as coisas pequenas. Isso não veio me dizer que as pessoas não têm dinheiro para comprar um ventilador. Isso aqui. Olha essa situação, olha. Olha essa situação dessa senhora. A senhora está vindo com ele desde onde? Da rua Rio de Janeiro, número 70. Olha porque só. não tiveram, disse que não tem ambulância para pegar o paciente. E uma senhora sozinha com problema de pulmão, com o braço para operar e tomando sozinha. Olha essa situação, na chuva. Uma família que tem condições de largar uma criatura desse jeito, uma mulher que se mata, emagreceu, tá a ponto de ter um troço. Olha a situação desse senhor. É triste. Essa senhora tá vindo lá do Jardim Peró, a pé. Não teve uma ambulância para ir buscar eles, botaram ele nesse carrinho aí e estão trazendo ele a pé. Desde lá de baixo até aqui agora, tá vendo? Essa situação, Hospital do Jardim Esperança, exatamente isso. Tá aí, né, Luiz Geraldo? E aí, né? Então, essa situação, eu coloquei ela, quando eu fiz esse pronunciamento na Câmara, como se fosse uma situação emblemática. A gente não pode aqui julgar só pela imagem. Sim. Por isso que o Ricardo, que é o presidente da comissão, que está trabalhando nessa área de saúde, junto com o Vaguinho, prontamente foram até o hospital. Viram a situação dessa senhora, depois levaram essa senhora em casa, deram todo atendimento, toda atenção. Esse senhor, pelo relato que o hospital passou, parece que já é um senhor que foi tratado já algumas vezes no hospital. Senhora. Não, a senhora parece que está carregando. Não, ali também, porque na verdade é um casal. Sim, mas quem está agora carregando ali, não, parece que não é a esposa dele, é uma outra pessoa, né? Não é a esposa que dele, dá- que não. dá o É a vizinha, eu pronunciamento. conheço ali. Na verdade é um casal doente. Que se trata lá já no hospital há algum exatamente. tempo. E o relato, então a gente está investigando isso. Tudo isso vai ser colocado e investigado. Porque a gente tem que dar o direito àquela pessoa do hospital de se pronunciar. Gil. Agora, Geraldo, eu quero Agora, aproveitar. é uma imagem que realmente Impacta, desnecessária, impacta. E aí você vê uma cidade como Cabo Frio chegar ao ponto de mostrar uma imagem como essa, apesar de termos que avaliar todo o caso de uma forma geral, é uma imagem emblemática para o que a gente está passando. Gil. Agora, Luiz Geraldo, eu vou discordar um pouco, certo? Porque a gente que é ali do Jardim, que fica ali, o Henrique sabe. Agora o Henrique não mora mais no Jardim, né, Henrique? Mas está morando mais para cá, não acompanha tanto. Mas ali nós temos todos os dias uma imagem parecida com essa. Eu não discordo de você nesse ponto, Então, não. assim, é assustador. E aí eu tenho que botar na conta do prefeito, porque o prefeito trabalhou Gil, muito no eu hospital. fiz o meu pronunciamento revoltado com essa imagem. Sem avaliá-la, sem ir a fundo para saber os detalhes, isso impacta, isso deixa todos que têm sentimento, eu falei isso no meu pronunciamento, a pessoa, o político hoje que não sofre com uma imagem dessa, que não se sensibiliza com uma imagem dessa, não pode ser político. Isso tem que machucar o seu coração. Eu fiquei com o meu coração doído quando eu vi essa imagem. Eu precisava falar alguma coisa em relação a isso, porque senão se eu não desabafar, eu passo mal, eu não me sinto bem vendo uma situação dessa. E a gente sabe que não, como você está aí colocando, não é só isso que acontece. Sim, a gente sabe que a estrutura do Hospital São José Operário, e isso foi visto lá na hora que os vereadores foram ao hospital, está muito precária, Dil. Está muito precária.
coisas que fazem o dia a dia do hospital. Não são coisas grandes que a gente está pedindo, não. Centros cirúrgicos, não. O dia a dia do hospital está sendo dificultado por falta de manutenção do hospital e de estrutura. A gente sabe tudo isso. Por isso eu sugeri nesse dia na tribuna que esse dinheiro que está sendo guardado do estacionamento fosse repassado para a saúde, Dil. E me dispus a colocar uma disposição transitória na lei orgânica nossa para que isso pudesse ser feito legalmente. Esse dinheiro que é arrecadado do estacionamento, que desde os governos anteriores, que as pessoas citam como caixa preta, não sabe para onde vai, não sabe de que forma é arrecadado, vamos passar isso para a saúde, Gil. Vamos transferir isso para que a gente não tenha mais esse tipo de problema, Gil. Por isso que eu pedi nesse dia que o prefeito investisse na saúde, Gil, porque nós temos 4 ambulâncias quebradas dentro de uma oficina, paradas, Gil. Paradas. Essas ambulâncias poderiam estar resolvendo um problema desse senhor aí ou dessa senhora. E vários outros problemas, como eu coloquei nesse dia, a gente hoje vive uma zona rural, Gil, e as pessoas não têm uma ambulância na zona rural. As pessoas têm hoje uma ambulância para o 2º distrito todo. Então não tem a mínima condição de atendimento. A gente precisa, hoje o município recebeu aí várias ambulâncias, vamos planejar, vamos ver aonde que precisa, aonde a necessidade é maior, aonde tem menos atendimento, e vamos trabalhar em cima disso, entendeu? Quando a gente critica isso, que você falou que às vezes hoje eu me pronuncio em algumas situações, que a gente não consegue ver determinadas coisas e ficar calado. E o intuito é que melhore, tio. Ninguém está aqui criticando porque a gente quer que o governo aconteça isso, não. Eu torço por Adriano demais, Adriano é meu amigo, Márcio Mureb é meu amigo. Eu quero que eles acertem muito, que a saúde seja ótima, que o município esteja todo mundo bem, entendeu? A minha intenção é essa. Não estou preocupado com eleição, não estou preocupado com voto, não estou preocupado com nada. Eu quero que a coisa funcione, que as pessoas sejam atendidas. Eu tenho uma família que milita inteira na saúde, Gil, inteira. Então, torce pela saúde. O senhor conhece muito bem, né? Acho que eu tenho um depoimento aí que está na Renata Cristiane, mandaram aqui pra gente, da mãe, da esposa aí desse homem que estava sendo aí carregado, tá? Tá aqui a esposa dele. Dá pra gente ouvir, meu patrão? Aproveitar e parabenizar aí o RC24H, e a gente está usando aqui, tá? A gente tem que dar crédito aí, tá? Coloca aí pra mim, meu chefe. E fiquei horas e horas na fila. E fui atendida. De repente eu saí correndo da lotérica e vim para a emergência. Assim que eu cheguei na emergência, eu perguntei na recepção à menina se poderia mandar uma ambulância lá em casa para buscar o meu marido, que ele é acamado. Só que ela não teve... eu cheguei tão desesperada e nervosa que eu tirei a ação dela. Então, ela me respondeu que não poderia, que ou tinha que ser ou por bombeiro ou um carro. Então, eu não esperei ela dar a resposta toda. Virei as costas e corri para casa e tomei a minha atitude. Pegando o meu carrinho, que eu cato sucata, botei o colchão numa coberta e botei o meu marido e trouxe para a emergência. Eu adoro a emergência do Jardim. É aqui que eu quero que ele fique. Eu não quero que ele vá para o outro hospital. Porque aqui ele é bem atendido, entendeu? Querido por todo mundo aqui da emergência, entendeu? Da recepção até o cameiro, entendeu? Todo mundo é amável. E eu quero que ele fique aqui. Eu não quero que ele vá para outro lugar. De jeito nenhum. Não estou aqui para prejudicar ninguém. E não quero que esse vídeo vira mídia para tirar proveito de nada. Entendeu? Entendi. Eu quero que as coisas sejam certas e sérias. Porque hoje em dia tem internet, vira brinquedo, pega a situação da gente, os problemas da gente e faz isso. Tem que tomar atitude, é amar uns aos outros, ajudar uns aos outros. A vida da gente não está brinquedo, não. Entendeu? Porque hoje eu tenho um problema, mas os outros também podem ter problema. Entendeu? Então é isso que eu quero. Que as pessoas amem uns aos outros. Assim como Deus amou todo mundo. Entendeu?
disputado essa... É muita característica do ser humano brasileiro, né? Olha que coisa boa, que coisa bonita. A mulher que está com um sofrimento grande dentro de casa, ela e o marido, ainda ter condição de humanidade, de pedir que as pessoas se amem, que as pessoas se cuidem, de elogiar o atendimento do Hospital do Jardim. É muito bom isso, que aí proteger, porque às vezes cai sempre na conta do funcionário. A gente vê uma imagem daquela, essa imagem viraliza, essa imagem foi para o G1, e quando você passa a imagem sozinha, tudo que as pessoas imaginam é completamente diferente do que ela passou ali. Ela disse ali que ela gosta das pessoas do Hospital do Jardim, que as pessoas lá são amáveis. Não quer sair de lá. Não quer sair de lá. Está em casa, né? Então, mesmo sem estrutura, mesmo com todos os problemas que a gente vive, ela se sente bem no hospital. Porque certamente tem pessoas ali que tratam ela bem, que tratam ela com carinho, que tratam ela com amor. Então, isso é fundamental a gente ver um pronunciamento disso. É isso que ainda deixa esperança na gente, na humanidade, nas pessoas. Uma pessoa com um sofrimento desse, uma pessoa que passa por isso que ela está passando dentro de casa, e fazer um pronunciamento disso, pedir amor às pessoas, pedir que as pessoas se amem, que as pessoas se tratem bem. É fantástico isso. Entendeu? Deixa eu dar um alô que o pessoal que está participando com a gente aqui pelas redes sociais. A Silvana Stilper, né? Dando um bom dia aqui, bom dia, está agradecendo aqui que ontem conseguiu perguntar tudo que queria. Era muita coisa para pouco tempo. Tá certo, Silvana? E eu vou perguntar aqui também, né? Já está na área de saúde. Agora, muito disso que acontece, aproveitando aqui, que é dentro da pergunta aí da Silvana de ontem, em relação aos ESPs. Né? Os ESPs que poderia, né, de encontro à situação, né? Eu falo isso desde o meu primeiro mandato disso. A medicina, a grande jogada, não é grande jogada, o grande mote, o grande pulo da medicina, o grande avanço que a medicina pode dar para as pessoas, sempre foi e sempre será a prevenção. Sempre foi e sempre será a prevenção. Não existe outra forma de você evitar doenças, de você evitar situações que não sejam através da prevenção. E a prevenção a gente faz principalmente nos ESFs, Gil, em todos os aspectos. O ESF é ali aquele médico, o ESF, o USB, são aquele médico que conhecem as famílias, onde tem os médicos de família. As UBS, as UBS, né? Entendeu? Não chegou a ser implementado isso, esses ESP? Tem um posto, é posto de saúde, alguns, né? Tem alguns. Porque o posto de saúde, ele é um pouco inferior, né? Tem alguns que tratam de famílias que vão a residências, outros são atendidos nos ESFs. Mas o que eu digo é o seguinte, Gil, se os ESFs tiverem estruturas, tiverem o seu corpo clínico completo, tiverem um atendimento das pessoas cadastradas, a gente evita muito disso que acontece, que a gente vê aí. A gente evita que as pessoas cheguem ao hospital, a gente evita que as pessoas cheguem a cirurgias, cheguem a atendimentos maiores, porque fazem a prevenção nos ESFs. A gente tem visto aí, e muitas pessoas têm comentado em relação ao pré-natal, que não é feito, o pré-natal também é obrigação do município. Também tudo que se relaciona com a saúde, você não pode dizer, a pessoa está tendo problema que o pré-natal foi mal feito. O pré-natal também é obrigação nossa. Se foi mal feito, porque não tem a estrutura. Se as pessoas não procuram para fazer o pré-natal, vamos fazer uma campanha educativa, vamos massificar isso, aproveitar essa situação que a gente vive e tirar proveitos até em horas difíceis. Mostrar a necessidade que as pessoas têm de realizarem um pré-natal bem feito e fazer com que o município dê essa estrutura para essas pessoas realizarem esses pré-natais. Tá certo. Tem um pessoal participando. Meu patrão, deixa aí o nosso telefone na tela, tá? Daqui a pouco já tá aqui comigo. Tá porque tava aqui no chão, achei, meu patrão. É porque ele é pequeno, né? Olha o tamanho do telefone com o patrão. Aí é tão pequeno. Você viu o jogo bem ontem, né, Gil? Mas isso aqui, desse tamanho eu quero aí, Rodolfo, que é um cara mais, né? Vive muito isso. Rodolfo, isso aqui é bullying, não é? É ou não é? Isso aqui é por causa do tamanho da minha orelha. O celular dizendo que não, que era pra mim poder pegar as coisas com mais facilidade. Isso pra mim é bullying. Olha, pessoal, tá aí na telinha 022 99604 5146. Estou batendo um papo aqui ao vivo. Agora são 8 horas e 54 minutos. Vamos até que hora, meu patrão, hoje? É o presidente que manda. Né? O senhor não manda nada aqui, meu patrão, hoje. Né? Hoje aqui, esse papo aí de patrão é só apelido pro senhor, tá? Ele está aqui à disposição aqui pro Luiz Geraldo.
Deixa aqui, olha só. Eu tenho aqui o Robson Mota que mandou aqui, ó. Aqui é o Robson do Jardim. Pergunta para ele, porque eu não estou aguentando mais ver nossa cidade largada e ninguém fazendo nada, né? A gente só vê vereadores em época de campanha. Tem um áudio dele aqui, meu patrão. Eu consigo jogar por aqui? Pelo meu WhatsApp, eu consigo jogar aí. Então, peraí. Deixa eu ver aqui, pessoal. Pode mandar aí para mim, tá? A gente aqui, deixamos aqui, não tivemos nem apoio cultural para a gente poder aqui falar, mas é muita coisa para a gente falar. Deixa eu ver se eu consigo jogar o áudio aqui do Robson, aqui para a gente jogar no ar aqui. E você pode mandar aí para mim, tá? Por favor, manda aí que eu vou aí, de certa forma, tentando jogar no ar aqui. Peraí, cadê? Deixa eu ver se eu consigo aqui jogar esse... Oi? Tem Facebook? Ah, tá. Então, enquanto eu jogo aqui no ar, meu patrão, já foi aqui, ó. Enquanto eu jogo aqui, deixa eu ver o que tem mais aqui, ó. Flávio Santos está mandando aqui um bom dia aqui. O amigo Luiz Geraldo. O Fábio Jardim Rigueira está aqui participando com a gente. Rodolfo Campos, você também está em tudo quanto é lugar, né? Você não para. Né? A Andréa Borges Mesquita mandando um bom dia. Souza Rodrigues, Dio, bom dia. Manda um abraço aí para Luiz Geraldo de Cima de Azevedo. Tá dado aqui o abraço, né? Obrigado, meu amigo. Tá aqui, ó. Tá falando aqui, o Flavinho tá falando aqui que o Luiz Geraldo sempre é uma pessoa muito sensata. Sou fã desse cara. Eu sou fã, né? Então, o Beto Teixeira aqui mandando um grande abraço aí para o amigo e grande vereador Luiz Geraldo. Parabéns por olhar sempre pelo cidadão de nosso Cabo Frio. O Fabiano Xavier tá mandando aqui um abraço, né? Obrigado, Fabiano. E tá aqui o Robson Mota falando que é pura armação esse vídeo, tá, meu patrão? Tá aqui, ó. Adriana Batista, elogia o atendimento do Jardim. Piada, né? Não nos estão dando atendimento, mas falta aí de estrutura, ridículo. Fui aferir a pressão, o aparelho está ruim. Aqui, na verdade, o que ela está se relatando é o lado humano, né? Exato. O que a gente está comentando aqui é o posicionamento de uma pessoa que sofre e que tem um sofrimento duplo dentro de casa, que, pelo que você me falou, ela e o marido, os dois, estão com problemas de saúde. E ela vem a público e faz um vídeo pedindo que as pessoas se amem, que as pessoas se cuidem. A gente está falando em relação a esse ponto. Quanto ao atendimento, a gente sabe que o atendimento hoje precisa ser melhorado. Não é só eu que sei ou você que sabe, não. Tenho certeza que o prefeito sabe, que o secretário sabe. É por isso eu pedi esse investimento a mais na saúde, na tribuna. Porque eu sei que é preciso, que é necessário. Eu sei que você pode colocar ali qualquer secretário, qualquer um secretário. Se não tiver um investimento a mais do município, do executivo na saúde, a gente vai continuar com problemas. Do que a gente vou falar com você. Problemas na saúde a gente vai ter sempre, Gil. O que a gente precisa é estar sempre tentando combatê-los, melhorando. E a demanda é muito reprimida. É sempre enorme, não tenha dúvida disso. A gente vê isso no país inteiro. Entendeu? Luiz, já tem alguém no celular querendo falar com a gente aqui? Posso atender? Claro. Por favor? Tá? Alô, bom dia. Bom dia, meu amigo Dil. Bom dia, Rodrigão, rapaz. Rodrigo é infalível. Você participa aí com a gente. Bom dia, aqui é o Rodrigo. Fala, Rodrigo. Tudo bom, meu? Bota pra fora que o coração tá cheio. Tô vendo o programa aí, no geral, aí, você... Alô, Rodrigão? Mas não tá bom hoje, não. Mandar um... Rodrigo, tá ruim. Liga de volta aí, Rodrigo, tá? Vamos ver o áudio aqui, meu patrão. Rodrigo. Hoje é aniversário do filho de Rodrigo. Hoje é aniversário do filho dele? Parabéns lá, que tudo corra bem, que ele tenha muita saúde, que Deus abençoe sempre. Já identificou já o Rodrigo aí, tá aqui. Vereador aí, que fica logo atento. Vamos ouvir aqui o que o Robson mandou aqui. O Robson é do Jardim Esperança, é bem polêmico também o Robson, tá? Deixa eu ver aqui. Vai, já tá no ar aí, patrão. Pergunta pro vereador Luiz Geraldo aí, por que só, não é ele não, mas todos os vereadores não são tão atuantes conforme a época de eleição. Época de campanha que a gente vai nos bairros, vai procurar todo mundo, não quer saber não de que tá a pessoa, vai até atrás da pessoa para poder procurar o voto da pessoa. Por que não é atuante dessa vez o cara com mandato, o cara não é tão atuante? Faz igualzinho o prefeito lá de Minas Gerais lá, ó, o Serginho lá de Brumadinho lá, ó. O cara é atuante, ó. O cara é prefeito, o cara é nem vereador, o cara é prefeito, o cara é atuante. O povo, toda hora passa na rua, o povo tá vindo aí trabalhar.
E aqui a gente não consegue ver um vereador trabalhar na rua, a gente não consegue ver um vereador passeando na rua com ninguém aqui, a gente só consegue ver o vereador só no escritório dele. Por que os vereadores não são tão atuantes? Pergunta para ele aí. Tá aí, a tua pergunta já foi feita, ele está escutando aí, Estou Robson. ouvindo você, Robson. Eu discordo um pouco dele, respeito a opinião dele, mas discordo um pouco. Eu acho que os vereadores trabalham bastante, vocês têm visto isso, vocês da imprensa têm visto isso. A gente viu isso na Câmara ontem, quando esses problemas aconteceram em creches, em escolas, no jardim, e prontamente os vereadores estavam lá tentando resolver, procurando o secretário de Educação, procurando o secretário de Obra para que as coisas fossem resolvidas. Quando essa senhora e esse senhor tiveram esse problema aí, 2 vereadores foram ao Hospital do Jardim, ajudaram essa senhora, tomaram posição de tudo que estava acontecendo, participaram, entendeu? É claro, a gente não vai aqui, ninguém aqui é hipócrita para poder estar tentando enganar as pessoas. É claro que em época de eleição as pessoas procuram mais as pessoas. Vai para o corpo a corpo, vai para essas pessoas mostrar o trabalho que foi feito, que ele realizou. As pessoas aceitam ou não, Diogo. Entendeu? Eu tenho que chegar, eu tenho que fazer todo o meu trabalho no período que eu estou na Câmara, e quando chegar próximo à eleição, se eu tiver a intenção de me reeleger, eu tenho que procurar as pessoas para mostrar a essas pessoas o que eu fiz. É claro que a gente procura mais, é claro que a gente é mais procurado. Vamos inverter um pouco essa situação. É uma mão dupla. Inverter um pouco essa situação. A gente também não é muito mais procurado na época da eleição? Sim, com certeza. Não trazem muito mais demandas. A sensação que se tem, né, e eu acho que isso está indo aos poucos para o chão, é porque sempre está em campanha. Tem político que ele não sai de campanha nunca, né? Tio, a gente vive num sistema político que nos impõe isso, Gil. Nós temos eleições praticamente de 2 em 2 anos. Você termina uma eleição, nós terminamos uma eleição agora, geral, no país. Ano que vem a gente já tem eleição municipais, Gil. Então não tem como... Então é um sistema político que precisa ser mudado. Precisa ser mudado. São políticos trabalhando sua reeleição, e para você trabalhar uma reeleição, você precisa procurar as pessoas. Tem alguém aqui, peraí, eu acho que conseguiram falar com a gente aqui, desculpa cortar o senhor aqui, Luiz Geraldo, para a gente dar voz aqui ao povo. Alô, bom dia. Alô, Diogo. Rodrigo. Continuando, Diogo. Ô, Rodrigo, você continua aqui, fala comigo. Diogo, a gente já há anos só ouve falar sobre o negócio de ambulância, né? Que tem 10 ambulâncias, mas só aparece 3 ambulâncias, só tem 3 funcionando, 4 funcionando, né? Então, Diogo, eu acho que os vereadores, né? Ela pode abrir uma CPI sobre essas ambulâncias. Porque uma empresa foi contratada para a ambulância, né? Então, quer dizer, e a gente não vê essa ambulância aí. Você vê o que aconteceu no Jardim. A moça ligou para lá, cadê a ambulância? Não tem ambulância. Então a gente não vê quase ambulância nenhuma. E a gente, quando a prefeitura contrata, aí você vê aquela festa na rua, 10 ambulâncias, 15 ambulâncias, mas a gente não vê para a população, né? Aí você vê no segundo distrito não tem ambulância, no Jardim não tem, aí você vai no centro só tem uma, mas às vezes está em algum lugar, né? Então, tem alguma coisa de errado. Tá consertando. Cadê a empresa que tem a concessão? Ela tem que botar outra no lugar. Porque é emergência, é saúde. Né? A gente vai esperar consertar. Até quando a pessoa vai esperar, a doença não espera. Foi o que o doutor Luiz Geraldo falou aí. A gente, quando está com o filho doente, a gente fica desesperado. Para correr atrás, levar no hospital, vai aqui, vai ali. Né? Tá bom? Um abraço aí. Agradecer o espaço aí, dar os parabéns a você e a Luiz Geraldo, que está fazendo um bom trabalho lá na Câmara. Valeu, Rodrigo. O pessoal agora, eu acho que agora virou moda, CPI, Rafa. Tanta CPI lá na Câmara. Agora, Rodrigo, essa CPI do Hospital da Mulher, quando a gente está tratando de saúde, a gente engloba tudo isso. Isso entendeu? acaba sendo abordado também. Acaba sendo abordado, porque você não tem como tratar de um hospital sem tratar de uma ambulância, de um socorro, de um atendimento. Agora é uma coisa que tem que ser visto mesmo, né? Porque a gente Claro, mesmo claro. aqui, o programa Informa Local, nós batemos muito nessa questão, porque as ambulâncias anteriores eram terríveis. Nós terríveis, tivemos terríveis. casos e mais casos de ambulância ficar na rua, com um paciente, sem condição nenhuma. Todas as ambulâncias sem nenhuma estrutura, Sim, ambulâncias aí- sucateadas. E aí foi trocado agora e parece que em pouco tempo já temos um histórico de ambulância que não está podendo rodar
porque está com problema de pneu em mau condição, as ambulâncias que já estão É aí. por isso que eu vou voltar a falar aqui. E isso é uma tecla que a gente bate constantemente. O vereador tem como ver isso? Que agora, vamos supor, Tem, cai, a gente cai, tem cai como sempre ver, na mas conta a gente do... não tem como resolver. Agora a gente pede, a gente entra com indicações, a gente faz requerimentos e você tem acompanhado as sessões lá, todos os requerimentos têm sido aprovados. Isso dá para acionar o Ministério Público, Dá né? para acionar tudo, pô. Agora, a gente pede isso. Agora, eu não tenho como chegar ali e consertar as ambulâncias. Luiz Entendeu? Geraldo, Agora, a gente como vereador que recebe esses pedidos aí do Robson, do Rodrigo, entendeu? O que a gente faz quando a gente sai daqui? A gente procura um secretário, a gente procura o prefeito. Agora, eu vou voltar a repetir, ser chato nisso. O prefeito precisa ajudar a saúde com uma receita a mais. Precisa urgentemente, Gil, dar estrutura para o secretário trabalhar. Alô abordava um valor de quanto? 257 milhões Teve um aumento, né? é o orçamento da saúde. A entendeu? previsão A orçamentária. previsão orçamentária. Mas aí tem muita verba carimbada, tem muita verba que é repassada diretamente para alguns... O montante maior vem de fora. Entra tudo junto, entendeu? Às vezes tem verbas carimbadas que elas são repassadas direto. Elas passam pela saúde, contabilizam esse orçamento da saúde, mas não ficam na saúde. Então, verbas que são passadas para terceirizadas, para tudo isso, entendeu? Sim. Então, a gente precisa investir na saúde. Por isso foi esse meu desabafo na Câmara essa semana, pedindo ao prefeito, e ele entendeu isso, falei com ele, ele me deu razão, ele entendeu isso. Ele é uma pessoa que tá querendo acertar, Dil. Você conhece o doutor Adriano, sim. Eu conheço o doutor Adriano há muito tempo. Conheço o Márcio Murebe há muito tempo. Isso é inquestionável, né? Essa conduta do Adriano como ser humano. Princípios, conheço a família dele toda. Agora, entendeu? o que tem aí, Luiz Geraldo? Você com tua experiência, está faltando gestão? Realmente a cidade ainda passa uma falta de condição econômica, financeira? Não, a gente tem... Eu queria uma visão sua, da sua experiência. Não é fácil, Gil. Sim. Não é fácil. O próprio prefeito falou que beira o impossível. Não é fácil. Administração. Ele realmente está com muita dificuldade. Pegou algumas coisas que ele precisou resolver em relação a muita dívida trabalhista, dívida com funcionários, dívida com aposentados, dívida em relação a 13º, dívida em relação a precatórios. Não é choro, não é guarda-chuva. Quando a gente fala, a gente vê algumas pessoas, o prefeito está colocando a culpa no prefeito anterior. Não é isso, a gente sabe. A pessoa que entrou ali, que se candidatou, ele sabia o que esperava ele. Ninguém aqui, bobo não entra na prefeitura, na Câmara, todo mundo ali tem conhecimento, todo mundo sabe de tudo que vai encontrar. Ele sabia o que ele ia encontrar. É difícil, ele está trabalhando, mas é difícil. Só que Cabo Frio hoje voltou a ter uma arrecadação muito melhor do que a gente tinha há anos aqui, próximos passados. Isso foi dito aí, são números, não sou eu que estou dizendo. Então uma coisa contrabalança a outra. A gente sabe da arrecadação que a gente teve, a gente está em início de ano é um período... A gente está tendo um crescimento dessa arrecadação. É um período onde a arrecadação é forte. Luiz Geraldo, você acha que essa previsão orçamentária de 875 milhões pode chegar? Isso é uma expectativa de receita, né? Sim, mas aí você já começa a ver o panorama... Você faz essa expectativa em cima do que você arrecadou no ano anterior. Sim. Todo orçamento que você faz para o ano seguinte é feito em cima do orçamento do ano anterior. Nós estamos agora há 4 meses, né? Nós tivemos, por exemplo, aí a crise que a gente passou em 2016, numa expectativa de receita de quase 900 milhões e entrou 550. Então, prever isso é muito difícil. Agora, as possibilidades são boas. Sim, mas porque a gente já vê um sinal, né? Exatamente. Nós estamos aí, um aumento do As royalties. sinalizações são boas, são positivas. Que pode chegar. São positivas. A gente precisa trabalhar em cima delas. A gente entende as dificuldades pelo passivo que a gente herdou e ele está precisando compor isso, principalmente em relação aos servidores. Foi muita coisa que foi deixada, que ele precisou rever isso, atender e está atendendo isso. Agora, as prioridades a gente tem que ter, Gil. É por isso que eu digo sempre, a minha prioridade, eu como gestor, eu como político, sempre trato a saúde. Sempre trato a saúde por esses motivos que eu estou cansado de falar. E esse apelo que eu fiz na Câmara foi em relação a isso.
Ô, Geraldo, tivesse um investimento maior na saúde. eu sei que você não gosta nem que cita essa sua participação em determinado setor. Você até usou aí na última reunião lá na Prefeitura de Cabo Frio, né? Com um coordenador aí do Estado de Políticas Públicas de Defesa pessoas com deficiência. Você quase não gosta de falar isso, mas a gente acaba sabendo que você tem uma participação direta, né? E a gente está tendo uma reclamação, principalmente de um Fábio nas redes sociais, o nome dele é Fábio, né? Que a Prefeitura não está fazendo um repasse aí de insumo. A gente foi buscar isso e, na verdade, são doações da Prefeitura para a PAI. Você tem acompanhado isso? Como é que você vê a situação? Você Tenho acompanhado, sim. O problema que aconteceu com a PAI é que a verba que era repassada para a PAI pela FIA, desde outubro eles não repassam. Em torno de R$20 mil por mês. A PAI vive com uma arrecadação de 35 mil do SUS, ela vive com uma arrecadação da Enel, que chega em torno de R$20 mil, e tinha também a arrecadação da FIA, que era em torno de R$20 mil. A PAI, Dil, tem 380 assistidos aqui no centro e 80 assistidos no segundo distrito. 450? 450. Isso direto, né? 460. Diretamente? Diretamente. Sem falar... Sem falar das famílias que vêm junto, claro. Que tudo gera uma despesa. Então, as dificuldades lá estão grandes. E esses insumos, que isso foi muito debatido aí nas redes, é coisa pouca, em torno de R$700, R$800. Eu pedi que a presidente lá me mandasse... Peraí. Repete aí para mim. Essa questão... Não chega a R$1.000? Isso é por mês? Essa parte mensal? De fralda, de álcool, de algodão, essas coisas que são usadas ali. Luvas. Então, mas essa verba, legalmente, ela não tem como ser enviada pela Secretaria. Isso ia junto com essa verba que é contratualizada, que é de R$35 mil, ela pode ser aumentada, Então, a gente está lá tentando ajudar a PAI, fui a algumas reuniões com o Adriano, eles estiveram comigo. Como você falou, eu não gosto muito de estar falando isso, porque eu tenho todos os cuidados do mundo para não politizar isso, Gil. Para não politizar esse serviço que é feito pela PAI, que é fundamental. Agora é importante a sua fala, até que eu estou sempre chamando a atenção, principalmente do nosso telespectador, para ficar atento, principalmente do que rola nas redes sociais. Espera um tempozinho para você ver os dois lados da moeda. E aí a gente vai se aproximando do processo político, Gil. E hoje, com a rede social, todo mundo quer tirar um ganho político em cima de alguma coisa. A gente vê esse vídeo dessa senhora, a gente vê essa senhora que foi internada aí, que teve vários problemas na UPA. Então, a gente precisa tratar essas pessoas de uma forma não politizada, para que a gente não use essas pessoas como um trampolim político. Eu sempre tive muito esse cuidado, Gil. Eu tenho várias ações. Para você ter um exemplo, você está falando de APAI, eu sou meio reservado quando eu falo dessas coisas, justamente por isso, mas eu ajudei muito para que o polo da APAI em Tamoios fosse construído, fosse efetivado, sem um projeto de lei, sem um requerimento, sem uma indicação, sem nada. Fiz questão absoluta de não conhecer as pessoas que iam trabalhar lá, para a gente não politizar isso, porque senão a coisa não funciona, Gil. A PAI, todas as pessoas que quiserem ajudar são bem-vindas, independente de ideologia, independente de partido, independente de cargo público que ocupe ou que pretenda vir a ocupar, todas as pessoas são bem-vindas, entendeu? Então, ali a gente quer ajudar os assistidos, quer ter recursos para esses assistidos. Agora, quando esse rapaz esteve aí, me fugiu o nome dele agora, qual é, Rodolfo? Fábio. O coordenador estadual que teve com a gente, Fábio, né? Fábio. Ele trouxe para a gente uma notícia boa. Ele disse que o governador Vídice autorizou o pagamento, 1/5 ou 1/4 do pagamento de todo o débito que a FIA tinha com... Mas já tinha a verba liberada, Liberada. Né? Então, está devendo 120 mil a PAI, a FIA. Se a PAI conseguir 30 mil reais, já vai ajudar muito. Já vai ajudar muito. Porque mesmo devendo, a FIA devendo, todos esses meses, mês passado ou mês retrasado só, que foi refletir, porque eles tinham um caixa lá que era feito e eles conseguiram, durante muito tempo, viabilizar todo o gerenciamento da PAI em função dessa reserva. Mas acabou e os problemas começam a aparecer. Tanto que os atendimentos
que os terapeutas, porque é bom a gente colocar, Dil, que o governo municipal é parceiro da APAE, sempre foi. O governo municipal cede 60 funcionários para a APAE, 60 funcionários, entre professores, auxiliares e administrativos. Só que os terapeutas, os fonoaudiólogos, os psicólogos, quem banca é a APAE. Quem banca é a APAE. Teve que reduzir então, os a carga, atendimentos foram reduzidos em função disso, em função desses recursos da FIA que não chegavam. Então, é bom as pessoas conhecerem isso, para na hora que forem fazer as críticas, saber o que está acontecendo. Olha, é só corrigindo aqui, o Kleber Veríssimo está mandando um abraço para você. Kleber. Anderson Lopes, tá? Obrigado. Anderson Lopes. E o Rodolfo já me fugiu confirmou. aqui, mas Anderson Lopes, ele é o coordenador do Estado do Rio de Janeiro de políticas públicas. O Kleber foi professor dele. O Kleber foi professor dele. Citado, é uma pessoa que tem um conhecimento enorme sobre isso e ajuda muito a gente. Todas as vezes que a gente precisa. Muito atencioso e prestativo. O Vitor Iane aqui está mandando um bom dia. Vamos melhorar, é o que ele está pedindo, né? Isso aí é um apelo que ele faz. A Elane Mendes está mandando bom dia aqui. Bom dia, Dil. Abraço para Luiz Geraldo, para você, para o Rodolfo Gampel e para Lebrinha. Olha, meu patrão, o senhor está bem aqui. A Eliane aqui está mandando abraço aqui para todo mundo, tá? Fabiano Xavier, bom dia para todos vocês. Esperamos que 2020 seja uma transformação em nossa cidade. Ó, o Carlos Alberto, bom dia. Manda um abraço aí pro meu amigo Luiz Geraldo, do seu amigo Jacaré. Ô, Jacaré, parceiro aí, mandando um abraço pra você, Luiz Geraldo. Jacaré, amigo de infância. Ô, Luiz Geraldo, eu não posso... relação, Dil, só para não esquecer, em relação a pessoa com deficiência, a Câmara agora, a gente está com um projeto e muito em breve a gente vai realizar ali um acesso ao plenário. A gente já acessibilidade ao plenário para o cadeirante. A gente já viu lá, engenheiros já foram fazer lá os nossos planejamentos. A gente vai fazer um elevador ali, quando a gente entra na Câmara, antes da porta ali da Nazaré, tem um cafezinho ali, aquilo ali tem um acesso ao andar de cima. E ali a gente vai adaptar aquele banheiro para a pessoa com deficiência. Depende só de quê agora, Geraldo? Depende de a gente começar a obra, ter o... Os órgãos já liberaram, porque ali só que é um pé de ali a tombado, gente tem, pelo IMUPAC. Pelo IMUPAC, e a gente já está, a Carolina já esteve lá, é Carolina o nome dela, né? Já esteve lá comigo, a gente já conversou, ela disse que a gente precisa, como aquele prédio é um prédio histórico, tombado, lá em cima a gente vai precisar, naquelas salinhas que tem ali atrás, Gil, tem aquela sala do meio, do lado da sala de reuniões do vereador, aquela sala onde tem um sofá, você vai se localizar. Sim. Ali tem uma janela que a gente vai transformar aquela janela em porta. Então eles vão subir, vão ter um acesso àquela parte de trás ali, a rampa vai ser leve e entra direto ali e vai para o plenário. Então isso é uma ideia que a gente sempre quis realizar na Câmara, de tornar a Câmara acessível. Enquanto a gente não consegue construir uma Câmara nova... seu como presidente. A gente dá um direito a essas pessoas de inclusão. No Geraldo, a situação que a cidade está vivendo, falar de uma Câmara nova hoje seria leviano? Não é leviano, é improvável. É improvável porque os recursos que a gente tem hoje na Câmara não sobram para a gente construir uma Câmara nova, do jeito que a gente quer construir. A gente precisaria muito da ajuda do Executivo. Então a gente vê o prefeito dizer ontem que ele tem seus motivos todos para isso, que é quase impossível uma administração, como é que eu vou chegar lá e pedir uma ajuda para a construção de uma Câmara nova, de um prédio novo? Aí eu estou indo contra tudo aquilo que eu prego, que é priorizar. Quando a gente fala que a política é a arte de priorizar, eu não posso deixar de investir na saúde que a gente tanto precisa e pedir que ele coloque esse dinheiro num prédio novo. A gente tem que ir segurando lá do jeito que está. É pequeno, o plenário é pequeno, os gabinetes não têm banheiro, a gente sabe de todas essas dificuldades, mas a gente entende que hoje não é a prioridade. A prioridade hoje é a saúde, são as escolas, são as creches, é a segurança pública, é a mobilidade urbana. Entendeu? Tudo isso a gente precisa colocar na frente. Então, essa complexidade aí da administração pública. A gente vai ter que esperar ainda um pouco mais com aquelas dificuldades que a gente vive, mas sabendo que a gente precisa ter prioridade. Geraldo, eu não posso deixar de perguntar a você também, né, sobre aí, né, nós tivemos uma ação que é aí de prerrogativa, né, do vereador, que são a questão de votar as contas
de gestões anteriores, né? Nós tivemos a votação do Alair Correia, né, onde vocês, na sua maioria, manteve o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Parece que agora já está tramitando na Comissão de Finanças e Orçamento de Marquinhos Mendes. As contas de 2017, que o prefeito era Marquinhos Mendes, chegaram à Câmara e chegaram com um parecer contrário do Tribunal de Contas. 29 itens, parece que está... eu ainda não abri. Eu passei para a Comissão de Finanças e Orçamento, mas eu preciso até, vou pedir à minha assessoria que abra ali no site do Tribunal de Contas para que a gente possa ver todos os considerandos e recomendações. A população também pode ter acesso a essas contas. Claro, é no site do Tribunal de Contas, entendeu? Do Estado. O procedimento é o seguinte, Gil, as contas chegam à Câmara, o presidente apresenta essas contas em plenário, depois envia uma cópia para cada vereador e envia as contas para a Comissão de Finanças, Orçamento e Alienação. O presidente da comissão tem 30 dias para emitir o parecer. Se ele não emitir esse parecer em 30 dias, o presidente avoca para ele esse processo e nomeia um relator que tem mais 15 dias para emitir esse parecer. Depois isso é colocado em plenário para votação, para discussão. Tem todo o direito que a comissão é obrigada a dar de defesa, tanto ao prefeito quanto ao presidente da Câmara, quando as contas se referem ao presidente da Câmara. Audiências públicas podem ser convocadas. O prefeito ou alguém que ele mande, um advogado ou um técnico, pode enviar pessoas para relatar, para se defender dentro do processo, durante esse prazo de discussão dentro da comissão. Todos os direitos de defesa, todos os direitos, todos os contraditórios serão dados a quem está sendo julgado, as contas que estão sendo julgadas, para que a gente possa lá na frente ter embasamento para saber o que a gente vai votar. Também já foi falado aí pela mídia local, né, que o ex-prefeito já esteve lá na Câmara conversando com o senhor, com alguns vereadores. Teve, isso é natural, pô, isso é natural. O outro, também quando foi julgado a outra vez, também conversou com algumas pessoas. Isso é natural, ele passa o posicionamento dele. Ele passa, ele quer levar pessoas já técnicas. É uma defesa prévia, vamos dizer. É uma defesa prévia. Tudo isso é um direito que você Isso é legal. É legal, claro. Mesmo porque lógico, a Câmara Municipal é aberta para todos. Ele hoje é um cidadão comum, ele não é mais prefeito. Ele não vai lá como prefeito, ele vai como cidadão que tem direito de entrar na Câmara como você, como eu, como ele, como qualquer um. Ele está aí defendendo um direito dele. Isso é o que a Câmara faz, é dar a ele esse direito de defesa. Isso é constitucional. Isso não está só na nossa lei orgânica, nem só no nosso regimento. Isso está na nossa Constituição brasileira. O direito de defesa você tem que dar amplo. Mas aí teve também, né, um outro pensamento, né, que o Marquinhos teria lá, né, até para ver uma conjuntura, Luiz Geraldo defendendo um grupo aí no Executivo 2020. Não teve esse tipo de conversa. A gente vê muita coisa, às vezes eu vejo, o prefeito esteve lá e o ex-prefeito conversou com vários, a gente vai ver, não são aquelas pessoas que estavam lá. As informações hoje, como você falou aí agora há pouco, que o que a gente lê no Facebook, o que a gente lê nas redes sociais, a gente tem que ter muito cuidado, tem que averiguar antes se isso realmente é verdade, se não é. Porque às vezes a gente compartilha alguma coisa, comenta alguma coisa que, na verdade, não é verdade. Peraí, tem alguém aqui tentando falar com a gente aqui, Luiz Geraldo? Parece que um acidente aqui no Caiçara, o cara tomou um choque aqui, acho que faleceu, cara. Terceiro andar. É só isso sim, só para mandar um recado mesmo. Peraí, rapidinho. Nós estamos ao vivo aqui agora, né? Uma ligação pra caralho. Peraí, por gentileza, repete aí pra mim, você tá falando aí ao vivo aqui pra toda a cidade de Cabo Frio. O que aconteceu? Do Caiçara, o morador de Caiçara, houve um acidente aqui na Rua Índia, aqui, na Rua Índia? Da obra, que tomou um choque aqui, terceiro andar e faleceu, cara. É só isso mesmo, meu patrão. Obrigado. Quem tá falando, por favor? Patrão. Com quem eu tô falando? Tá, beleza. Oi? Alô? Acho que caiu aqui. Acho que alguém aí, parece que teve um acidente agora aí. Parece que alguém aí foi... na esquina do Mercadão de Fed, ali na Rua Índia. Parece que alguém ali sofreu, tomou uma carga elétrica ali, né? E acabou aí morrendo eletrocutado. Então, a gente já pede que as autoridades aí, o Corpo de Bombeiro,
favor, dê uma olhada aí, tá? Luiz Geraldo, já que a gente está falando essa questão do Corpo Bombeiro, então deixa eu continuar aqui, porque o pessoal quer saber 2020, né? E Luiz Geraldo, como é que fica o funcionamento de 2020, né? Já tem alguma coisa, né? Vem aí pelo atentar o executivo. Eu não faço muito projetos, não. A minha vida, ela sempre foi feita de uma forma muito pragmática. Você conhece minha história, todos aí conhecem, a gente não precisa estar... Então, eu vivo muito o meu dia a dia, eu deixo que as coisas aconteçam com muita naturalidade. Se tiver que ser, vai ser. Eu não fujo das minhas responsabilidades, nem dos meus compromissos com a cidade, não, entendeu? Não, eu digo a você que não é uma coisa... Eu gosto muito do legislativo. Eu não tenho isso como uma pretensão maior, como uma prioridade, mas se for a solução, se for um entendimento do grupo, se tiver uma conversa, a gente não foge de nada, Gil. Estou na vida pública e eu estou pronto para tudo. E está capacitado? É porque a gente tem que entender isso. Capacitado, Gil. Se hoje o Luiz Geraldo for um nome aí para ser prefeito da cidade de Cabo Frio, você acha que você teria condições de reverter esse quadro caótico? Tio, eu me sinto preparado para isso. Eu estou no meu 4º mandato de vereador, entendeu? Eu já convivi com várias pessoas e aprendi com muita gente. Eu convivi com pessoas que vivem na política há 30 anos. Eu tive todo tipo de experiência que você possa ter com várias pessoas preparadas, outras não. Eu vi os erros que aconteceram, vi os acertos que aconteceram. É isso que prepara a gente, essa experiência que prepara a gente. Então, preparado eu me sinto. Agora, não quer dizer que por isso só eu esteja preparado. Se eu vier a ser prefeito de Cabo Frio um dia, eu pretendo realizar um trabalho dentro daquilo que eu entendo que seja bom para o município. Então, hoje você é pré-candidato no Legislativo? No Legislativo. Agora, isso a gente vai definir ano que vem. Tudo pode acontecer, Tudo pode acontecer, não tenha dúvida disso. Pode ser que eu não seja candidato, pode ser que eu seja candidato a vereador, pode ser que exista um movimento e eu venha a ser candidato a prefeito, a gente não sabe ainda o que pode acontecer, entendeu? Agora, preparado, eu me sinto. Eu tenho comigo, Gil, não sou melhor do que ninguém, eu não sou mais preparado do que o Adriano, do que o Marquinho, do que o Alair, do que o Jânio, do que ninguém. Agora, eu sei que eu sou uma pessoa, e eu acho que isso é fundamental no homem público, que se preocupa com as outras pessoas. Não quero dizer aqui que os outros não se preocupem, não. Eu não falo de ninguém, não. Eu falo de mim, Gil. Entendeu? Eu sou uma pessoa que o sofrimento das pessoas me incomoda, me machuca. Eu não consigo chegar numa UPA, no HCE, no Hospital da Mulher, ver pessoas sofrendo e voltar para casa do mesmo jeito. Eu não vou conseguir dormir, eu vou passar a noite toda arrumando um jeito de realizar isso, de fazer isso melhorar. Eu acho que isso é uma condição básica, sine qua non, para um homem público ter sucesso. Eu tenho milhões de defeitos, Gil, mas isso eu acho que é uma virtude, que a gente pode colocar isso na vida pública e fazer com que isso traga muitos benefícios para as pessoas. Entendeu? Eu quero que todos eles tenham esse sentimento. Eu peço a eles, eu luto por isso, para que as pessoas que hoje estão à frente, estão gerindo, estão na frente das secretarias, da prefeitura, tenham esse sentimento, Gil, porque senão a minha grande preocupação é isso, é você banalizar o sofrimento das pessoas. Quando eu chego ali, às vezes, numa recepção de HCE, de UPA, e vejo uma pessoa 4, 5 horas esperando, e essa pessoa começa a achar que isso é normal, porque a coisa não está funcionando, Gil, isso não é normal. Quando essa pessoa volta para casa sem o atendimento e não volta indignada, isso não é normal. Aceita isso, isso não é normal. Quando você tenta marcar um exame e às vezes leva uma consulta, leva um mês para ser atendido, leva mais não sei quantos dias para fazer o exame, mais quantos dias para apresentar esse exame de novo ao médico e acha que isso é normal, isso não é normal. Então é isso que a minha preocupação maior é essa, Gil. As pessoas não aceitarem que isso é uma coisa normal, não é normal, Gil. E a gente tem que trabalhar para derrubar isso. Ô, presidente, eu preciso fazer um apelo pessoal ao senhor aqui, né? São 2 pontos. Acabamos de ter uma notícia aqui agora, né, de uma pessoa que morreu eletrocutada em um prédio aqui no centro. E quando tem famílias, está falando em prioridade, meu patrão, joga esse vídeo no ar aí, né? Porque tem famílias que estão correndo risco. Agora, eminente, depois da chuva que teve aí, né, nós já mostramos isso aqui, essa imagem eu fiz agora de manhã,
6h30 da manhã, a dona Marlene, que me procurou e pediu, pelo amor de Deus, disso, ver o que pode ser feito, porque a minha família está correndo risco, certo? Me ajuda aí, meu patrão. Já está no ar? Vamos ouvir aí, por favor. Bom dia, Cabo Frio. Estamos aqui mais uma vez na Rua Bahia. Desde segunda-feira, quando deu aquele temporal, aqui é uma das casas que ficou prejudicada, essa aqui na Rua Bahia, número 12. Olha a situação que está aqui essa árvore, né? Praticamente essa árvore está toda solta, né? Ela foi arrancada ali na raiz, é uma situação complicada. Ela está segura aqui agora num padrão de energia, né? E por esses fios aqui. Os moradores aqui já fizeram várias reivindicações, já pediram aí todo mundo que era de direito e até agora nada. Os moradores aqui, a dona Marlene, moradora aqui de frente, preocupada com a situação, porque aqui tem essa casa aqui, ó, são várias famílias que moram aqui nesse terreno, certo? E tem criança, né? E criança sabe como é que é, não tem como controlar, tá ok? Olha, basicamente a árvore ali está toda segura nesse fio, que provavelmente tem um cabo de sustentação aqui, que é um cabo de aço, certo? Segundo aqui os próprios moradores, já tiveram aqui prefeitura, tirou foto, fez porção de coisa, mas resolveu o problema mesmo nada. Isso aí já deveria estar lá, a Enel, para ver o que está acontecendo ali, tirar essa árvore, ver a energia que está ali sendo distribuída para não sei para onde. A gente teve agora no Rio, estava falando isso no início do governo, um rapaz que morreu eletrocutado dentro de casa. Aqui agora, né? Acabamos de receber a notícia da Rua Índia, Não. que uma pessoa eletrocutada no terceiro andar. Então aí a gente vai pedir para entrar em contato com o superintendente da Enel para que ele tome uma providência. Defesa Civil também já deveria Já deveria estar lá. deveria ter ali limitada a área. Exato. E aí, o pior, o Luiz Geraldo, e aí eu tenho que falar isso aqui porque ficou sem energia e o pessoal não vai ficar sem energia. O que eles fizeram? Porque parece que a Enel só foi lá e desativou a energia que entra na casa, né? Deixou o pessoal sem energia. E o pessoal o que fez? Foi lá e ligou de novo. Ligou de novo. Então, porque ele não vai ficar sem luz, né? Ele não tem que ir lá porque a história da gente que falou na Câmara ontem, a gente não precisa resolver uma coisa e prejudicando de uma outra forma. Ele tem que ir lá e resolver. A Enel chegar lá e desligar a energia é muito fácil, né, Diogo? Ou botar a culpa porque o cara não está pagando energia. É muito fácil, ele tem que ir lá e resolver, cortar aquela árvore, tirar aquela árvore dali. Tudo isso é responsabilidade dele. Luiz Geraldo, outro pedido que eu preciso fazer, que é um apelo já aí do morador do Jardim Esperança, em relação ao acesso ao serviço de saúde pelo Jardim Esperança. Eles estão pedindo um catatal de documento para toda vez que a pessoa vai lá, para poder marcar um exame, a pessoa tem que levar, fazer praticamente um contrato, na verdade, né? Tem que fazer toda uma papelada, identidade, CPF, comprovante de residência, tem o SUS. O cara tem que levar, para cada exame ele tem que fazer isso, né? E é Xerox. E aí é um apelo que a gente faz, porque eu, particularmente, como empresário, estou sendo beneficiado, confesso a você, né? Porque lá eu tive que montar para minha filha... Você tem uma loja de Xerox. Xerox, tive que montar. E aí eu tive exatamente... eu me sinto beneficiado quando a empresário, mas me dói na pele quando eu vejo senhoras dando 2, 3 viagens, porque não há um entendimento como é que é essa Xerox, se é separada, se é junto. Hoje a gente já sabe como é que dá. Quando a pessoa já chega, não leva assim, entendeu? Você está me fazendo um apelo, eu vou entrar em contato com o secretário para saber o que a gente pode melhorar em relação a isso. Que realmente não... porque hoje tem a tecnologia, né? A tecnologia hoje avança. Eu acho que pedir... eu acho que se pedir uma comprovação, tudo bem. O cara já tem um cartão de SUS. Olha, eu preciso ser quando chegar, tem que ter sua identificação. Identidade CPF está aqui. Agora, eu queria saber o que estão fazendo com tanto papel. Para que tanta coisa? A gente teve agora aí de novo um recadastramento na saúde inteira. Tivemos problemas aí com vários médicos nesse processo seletivo que foi feito, o último da saúde. Os médicos de ambulatório, de 180 médicos, 6 foram aprovados. E toda vez tem um recadastramento, toda vez as pessoas deixam de trabalhar, perdem dias de consultório. E é uma burocracia que a gente realmente não entende. Entendeu? Então...
Agora, eu digo a você... Tem como intervir sobre isso, vereador? Tem, claro. Não, claro. não precisa ser CPI, não. Não, Tá tudo eu não CPI. tenho como mudar isso. Isso é uma prerrogativa do Executivo. Agora, o que o vereador faz? O vereador vai lá e conversa com o secretário, conversa com o diretor, conversa com quem está fazendo isso, e para saber por que está sendo feito isso e se tem uma forma de melhorar isso. Entendeu? É o que eu digo a você, a gente não pode fazer com que essas pessoas se habituem e achem que isso é normal. O discurso que é o seguinte, é para proteger aí o serviço de pessoas de outra cidade, né? A migração. Mas acidente, o SUS, ele tem que atender todo mundo, né, Gil? E aí tem que estar preparado para isso, né? Luiz Geraldo, o Maurílio Ferreira, mandando um abraço aqui para mim, obrigado, Maurílio, e para você também. Abraço, Maurílio. O Maurílio Ferreira deve ser o ex-Maurílio Trocador, Maurílio Motorista, Maurílio do Transporte. Deve ter sido Maurílio, né? Parceiro aí, gente boa. Pessoa do bem, pessoa boa. Alex Jazine Garcia, nosso amigo Alex Garcia, tá mandando um abraço aqui, ó. Alex, abraço, Alex. Luiz Geraldo é uma pessoa incrível, um homem fora da curva, de uma investidora moral e capacidade impressionante, né? Obrigado, Alex. Fora da curva, caiu no penhasco. Peraí, cuidado com o meu raciocínio aqui, tá? Mas eu entendi, né? Luiz Geraldo, eu gostaria de estar muito mais tempo aqui, a demanda reprimida é muito grande. Mas a última pergunta, e eu preciso fazer essa, que você faça uma avaliação. Diga lá. Hoje, o atual governo está pior do que os anteriores? Eu não sei se está pior, a gente fazer essas comparações, eu não gosto muito de fazer comparações, não, porque são governos diferentes, pessoas diferentes, equipes diferentes, mas a gente precisa melhorar muita coisa, Gil. Precisa melhorar. Na tua visão... esse entendimento não é só meu, não, é dele também, de alguns secretários que a gente tem uma convivência mais próxima, pessoas que a gente lida na política também quase que diariamente. A gente entende que muita coisa tem que ser melhorada, principalmente na saúde, principalmente na mobilidade urbana, entendeu? Em relação aos buracos que a gente tem na cidade, que são muitos, que principalmente na nossa área rural, na nossa zona rural, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso, mais carinhoso com aquelas pessoas, porque ali as pessoas sofrem muito com tudo, as dificuldades ali são muito grandes, entendeu? Mas se a gente conseguir, Gil, fazer com que a saúde funcione de uma forma boa, a gente já vai dar um passo grande na cidade. Porque a educação, ela caminha, Gil, ela caminha, ela tem os seus recursos, ela tem os seus problemas pontuais, como a gente está tendo agora em relação aos ônibus de Tamoio, em relação a essas escolas do Jardim, mas são problemas pontuais que a gente consegue resolver. Um pouco mais de tempo, menos de tempo, mas se resolve. Agora, a área da saúde ela é muito complexa, Gil. Ela é muito complexa e envolve sentimento, envolve vida, envolve paixão, e tudo isso. Então, a gente precisa ter um cuidado especial com isso. Tenho certeza que a outra equipe que estava no Hospital da Mulher, que gerou tantos problemas, eu criticava a administração, não as pessoas, Gil, porque eu não os conhecia, nenhum dos dois. Mas essa equipe que entrou agora no hospital eu conheço. Sei que são pessoas preparadas, pessoas que têm uma humanização acentuada. Então, estou com esperança que esse protocolo, elas já disseram que eles não vão seguir. Essas pessoas que chegam tarde da noite não vão voltar, vão ser amparadas pelo hospital, mesmo que não seja para ter os seus nenéns naquele dia, mas vão ser amparadas. A gente precisa dar uma estrutura, vou voltar a pedir ao prefeito, já pedi a ele, e ele entendeu isso, que a gente precisa enviar recursos para a saúde. Você pode colocar qualquer secretário ali, se você não ajudá-lo com recursos, não vai resolver. Ele entendeu isso, o secretário estava lá isso. Eu passei para ele essa opção dele usar o dinheiro do estacionamento para colocar na saúde. Porque a gente precisa, a gente tem um dinheiro parado, guardado em banco, e a gente não pode ficar com dinheiro parado, guardado em banco, se a gente precisa dele agora. Mas tem um dinheiro que está lá, não tem está sendo... dinheiro depositado no banco do estacionamento. Que precisa estar lá, é um dinheiro que é comprovado. Pode ser utilizado em qualquer área. Pode ser utilizado. A gente tem várias formas legais de fazer com que isso seja realizado. Entendeu? Eu já dei a ele a opção até de a gente colocar... Já foi até ressaltado que aumentou e muito nessa arrecadação. A gente colocar uma disposição transitória na nossa lei orgânica e dar um embasamento legal a isso.
Então, a gente precisa, quando você me pergunta se o governo precisa, como é que está o governo, eu digo que ele precisa melhorar bastante. São pessoas muito bem intencionadas, pessoas que a gente sabe, principalmente o doutor Adriano, que a gente conhece de infância, a família inteira, pessoas que têm um entendimento, princípios, que gostam da cidade, que vivem aqui uma vida inteira, entendeu? Que dedicaram sua vida, foram estudar, se formaram e voltaram para Cabo Frio para fazer com que sua profissão seja realizada aqui em Cabo Frio. Então, a gente, tudo isso, todos esses predicados ele tem, entendeu? Então, o que a gente precisa? Que a equipe dele, se ele percebe que algum gestor que ele colocou não está funcionando, que tire, Gil. Isso não é demérito para ninguém. Às vezes uma pessoa não funciona em determinada pasta. Se ela não está atendendo, se ela não está respondendo, muda. Agora, a pessoa não pode colocar pessoas que ela não tem como tirar. Entendeu? Não está funcionando, troca. Não é demérito, não é humilhação, não é nada. Eu posso muito bem tentar fazer alguma coisa em outra área que não seja minha, Gil, e não funcionar, e dar totalmente errado. Então não é por isso que eu sou uma má pessoa, que eu estou de má fé ali. Não é assim que funciona. Não deu certo. Tenta em outro lugar. O que está faltando na sua visão para o Adriano? Tem pessoas que dizem que ele falta pulso firme, falta... Eu acho, não, realmente, eu não sou de fugir de perguntas, não, você sabe disso. Eu acho que ele tem que ter um poder de decisão maior. Está faltando isso. Decidir mais rápido, Gil. Porque às vezes as coisas... Eu conversei com ele isso antes... Medo de alguma improbidade administrativa? Não é medo, Gil. Vou te dar um exemplo. Essa situação do Hospital da Mulher. Quando isso começou a acontecer lá, eu conversei com ele, não falo nada, não guardo... Bem antes do canal, eu falei, Adriano, você precisa mudar a direção do hospital. Volto a dizer, Gil, não conheço nenhum dos dois. Não estou falando das pessoas, falando da forma como era tratada aquela administração. Eu falei, você precisa mudar isso, Adriano. Então, deixa sangrar, deixa a coisa chegar a um ponto que chega na forma que chegou, Gil. Entendeu? Então, essas decisões têm que ser tomadas mais rápidas, mesmo que depois ele precise decidir de novo, Gil. Não interessa, não faz mal, mas as decisões têm que ser tomadas. As pessoas que são colocadas ali pela população é para isso. São pessoas que são o que têm a confiança da população para decidir. Então tem que decidir, tem que tomar as posições, tem que decidir, mesmo que erre nas suas decisões. Voltem, não é humilhação, volto a dizer, não é humilhação. Errou, volta e conserta. Errou, volta e conserta. Mas se não está dando certo, tem que decidir. Não pode ficar esperando, né? Não pode ficar esperando. Tá certo. Luiz Geraldo, eu queria te agradecer, né? A gente já passou aqui mais de 40 minutos da hora, a gente precisaria de mais uns 3 dias direto aqui contigo, mas vai voltar, né? Vou, só você graças chamar. a Deus. Então a gente está sempre aí. Meu patrão ali me chamando. Então, a gente se adequando aqui à nossa agenda, né? Eu quero te agradecer mais uma vez, né? Eu que agradeço. Pela sua disponibilidade, independente do nosso horário aqui. Aqui o senhor sempre vem tranquilamente, não precisa ter pauta, nada disso, tá? O Luiz Geraldo continua atendendo aí na Câmara Municipal normalmente, não é porque está presidente. Todos os dias, Gil. Todos os dias? Tenho ido à Câmara todos os dias e às vezes vou de manhã e de tarde. E quero agradecer aqui as pessoas que me ajudam lá na Câmara, que têm feito um trabalho realmente fantástico para mim. Eu tenho La Graça, tenho a Lu, tenho o Raione, tenho o Nando, tenho a Nazaré, tenho todas as outras pessoas que trabalham na Câmara, o Henrique, o Rodolfo que estão aqui comigo, o Nils, entendeu? Pessoas que têm me ajudado muito lá na Câmara em relação, porque eu não tenho condição de realizar tudo sozinho. Assimilar a gente tudo, tem que dar autonomia para as pessoas realizarem o trabalho. Porque lá eu atendo segmentos, eu atendo todos que vão lá com demandas, faço reuniões em meu gabinete com todos que me procuram. Então eu preciso dessa equipe. E é uma equipe realmente preparada, que conhece os meus pensamentos, conhece a forma que eu trabalho, porque é difícil você trabalhar também com uma pessoa, Gil, que você pensa de um jeito e ele pensa de um outro completamente diferente. Ah, sim. Não funciona, a gente tem que trabalhar de uma forma com um pensamento. Agora, eu sou uma pessoa que aceito críticas, que volto atrás quando estou errado, que não sou intransigente com as verdades absolutas, entendeu? Então, a nossa equipe é assim, chega Henrique com uma ideia, chega Rodolfo com outra, o Raione chega e fala assim, acho que você não deve fazer isso, o Nando, as pessoas, a Nazaré, entendeu, que me ajuda muito, e a gente vai trabalhando dessa forma. E a Câmara só funciona assim, Gil.
A gente respeitando as pessoas, respeitando o espaço de cada um, entendendo que aquilo ali é uma casa política, que a gente precisa ouvir a todos. E uma das virtudes que eu tenho, poucas, é saber ouvir. Ouço muitas pessoas e avalio. Se eu achar que eu estou errado, eu mudo sem nenhum tipo de problema. Olha, a gente tem que liberar o senhor aqui, que o senhor vai ter que ouvir muita gente. Parece que tem uma parte aí do funcionário público que não recebeu ainda, né? E então já esperando o senhor lá da Câmara. Não faz né? isso não. O pessoal quer saber. Acho que os comissionados ainda não receberam. Pois é, rapaz, já é preocupante. E a previsão, né? pelo que a Prefeitura colocou no site, acho que é dia 17. Dia 17? Quarta-feira que vem. Rapaz, já é preocupante, né? É preocupante, eu falei isso, eu não me escondo eu falei isso. A gente vive no mês de março, não é para isso estar acontecendo. Apesar de entender todos os problemas que me foi passado pelo prefeito, pelo secretário, todas as dívidas que eles já começam o mês em função de todos esses acordos que foram feitos, mas no mês de março não cabe isso, porque as arrecadações do início do ano são altas, o que entrou de royalty de trimestral não foi o que exatamente era esperado, mas não foi também tão ruim. Não caiu Se tanto. esperava 16, como entrou em alguns 2 meses, caiu para 12 e pouco, entendeu? Mas está dentro, Está dentro de um padrão de um parâmetro razoável. que dá para continuar claro, administrando. Se a gente continuasse com 16, como aconteceu aí durante 2 meses, a gente hoje estava totalmente estabilizado. Olha, só falando aí tem que se trabalhar em cima da disso. importância de uma boa equipe, já recebi aqui, né, que a tua equipe já entrou em contato aí com a Joseli Cabral, né, ela aí é das relações públicas aí da Enel, e garantiu já aí, parabenizar a equipe aí já está aqui, o pessoal da Rua Bahia. Ô, dona Marlene, tá vendo aí, ó? Foi proveniente a vinda do Luiz Geraldo aqui, ó, tá junto, ó, a Joseli Cabral, relação institucional da Enel, juntamente com a Defesa Civil, estarão atendendo e solucionando esse problema na Rua da Bahia ainda hoje. Esse é um trabalho que a gente faz, é um trabalho em equipe de pessoas que entendem como eu trabalho. Isso é o papel do vereador, né? Exato, Gil. Aí provocar a solução. Exato, Gil. A gente tem esse direito constituído pela nossa lei orgânica. A gente tem esse direito de agir em situações de calamidade, em situações de conflitos, em situações de emergência. O vereador pode agir nessas situações. E foi o que a gente fez agora. Nossa assessoria prontamente está aqui, entrou em contato com as pessoas que resolvem exatamente a situação e já obteve aqui pelo menos um pronunciamento, pelo menos né? A gente já começou o dia com uma boa ação, Gil. Beleza. Luiz Geraldo, será que vai chover esse final de semana, rapaz? Não chega de chuva, Gil. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o Márcio Sorinha aí, né, meu patrão, antes de ir embora. Vamos despedir aqui do nosso amigo, presidente da casa. Então, olha só, tudo pode acontecer em 2020. Mantém no PRB, Luiz Geraldo? Mantenho no PRB. Mantenho no PRB, certo. É um partido que eu gostei, um partido orgânico, que tem segurança. Você achou ali? Tem segurança, Gil. Não, a gente, hoje, você achar uma ideologia partidária que vá de encontro a tudo que você pensa é muito difícil. Sim. Porque hoje muito pouco ou quase nenhum partido tem sua ideologia e as pessoas não vão para o partido hoje por ideologia partidária. Já tem o pessoal aí formando nominata sem partido. Exato. Isso é Aí eu fui convidado para uma reunião para fazer uma nominata que já vai eleger tantos vereadores. Pode ter 35 ideologias diferentes, Gil. Não cabe num país, num estado, num município. O Brasil ele tem essas... Então, hoje você tem que avaliar o candidato. Você não pode mais, porque são 35 partidos. E hoje a gente ainda tem uma reforma política pequena que foi feita, essa mini-reforma, que as coligações estão proibidas. Hoje os partidos têm que montar sua nominata própria. Então, a gente vai ter o quê? Uma média de uns 24 partidos aqui, né? Não chega a ter a gente não deve ter todos, né? Mas a gente vai ter muito partido. Estou seguindo pela eleição passada. Né? Tem muito partido. O PRB vem, né? Vem, com certeza. Vem muito forte. Sempre muito forte. Ainda mais quem está lá, né? Nós temos 3 vereadores, né, Gil? Na verdade, eu sempre digo que a gente tem 4 vereadores. Porque a gente teve o pastor Marcelo, que teve quase 1.500 votos. Né? Teve votos. Agora, Luiz Geraldo, como é essa atuação do Marcelo Crivella no Rio? Não dá uma desanimada? O partido não perde força? Eu acho que não, justamente por isso que eu estou te falando. Os partidos hoje são as pessoas.
A gente vê aqui o partido PRB, aí você vai ver assim, qual é a ideologia do partido, o que o Crivella está fazendo no partido. As pessoas não veem isso aqui no município, não. Eles querem saber o que eu estou fazendo, o que o Adeir está fazendo, o que a Alexandra está fazendo, o que o pastor Marcelo está fazendo, os outros que compuseram o partido, entendeu? Continuam trabalhando. Você participou do nosso partido, entendeu? O Josias, tanta gente que participou. O que me chamou muita atenção para ir para o PRB, além do convite de amigo em comum, era a questão mesmo da ideologia, principalmente da liberdade que nós temos. As ideologias nossas podem ser até diferentes, mas a gente tinha segurança no partido e liberdade no partido. O partido nem obrigou, nem sugeriu que você nem eu acompanhássemos determinado candidato. Nos deixou totalmente à vontade em relação a isso. E por isso que a gente foi para lá, né? Eu, particularmente, andei sozinho, né? Levantando a bandeira do partido, entendendo a ideologia. E você teve essa liberdade, o partido te deu essa liberdade. Exatamente. De momento algum fui pressionado, fui falado A, B, nada, né? Ou fui maltratado, mal atendido, nada disso, né? Eu fico triste porque o único apelo que eu fiz na época, Henrique, é que a gente pudesse realmente coexistir enquanto partido em todas as áreas, né? Eu sinto a falta disso, né? Que todos os partidos, que eles viessem, né, e se posicionassem, né? Que se posicionassem e até trazer esse conhecimento da nossa realidade, da nossa política. Foi um apelo que eu fiz ao Henrique na época. Henrique, a gente precisa que a gente tenha uma sede do partido para que a gente possa formar cidadãos para poder participar da nossa política. Isso é um sonho, né, Dico? A gente precisa em breve realizar, entendeu? Era bom que a gente pudesse. Quando a gente fala que o partido tem que ser orgânico, é isso. A gente ter uma sede, a gente ter pessoas, uma secretária, pessoas recebendo demandas, entendeu? A gente ter um contato. Formando cidadão. Formando cidadão, contato com o Estado, junto com o partido, para que a gente possa crescer organicamente. Engraçado, isso deveria acontecer antes da formação do partido. Exato, entendeu? É que os partidos tivessem suas ideias, seus princípios, seus palestrantes, pessoas que pudessem abrir a cabeça de pessoas que querem entrar na política, mostrar qual é o mundo real de um político hoje, uma vida política, entendeu? Tudo orientar isso. Como se deve orientar votar. Hoje a gente tem uma exposição tão grande e tão imediata, Dil, que a gente não pode se permitir errar em determinadas coisas. E aí o que é importante acaba se perdendo. Determinadas condutas, porque hoje a gente tem uma liturgia que a gente do cargo. Você precisa ser exemplo. A gente é muito mais importante aquilo que você faz do que aquilo que você diz. Entendeu? É aquela frase que tem, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Entendeu? Não adianta eu estar aqui falando várias coisas com você, não adianta eu ir para a minha igreja todo domingo, ouvir o evangelho, ouvir a palavra e sair dali segunda-feira e fazer. E aquele cara me vê na rua e fala assim, pô, aquele cara estava na igreja domingo e está fazendo isso? E hoje o cara vê e bota na hora. E bota na hora. Hoje não fica escondido, né? Fica escondido, hoje não dá para mim vir aqui para a televisão e falar que eu sou assim, que eu sou assado. E daqui a pouco eu estou ali lascado. Preconceitos, discriminações, isso não cabe mais hoje. Tá certo, Luiz Geraldo. Existe algum contato pelas redes sociais? Eu tenho o contato da Câmara, tenho meu Facebook. Eu tenho um site aqui da Câmara, hoje trabalha para a Câmara em geral, Facebook, né? Patrão. Instagram. Joga no ar pra gente Geraldo, aí. Lá que Luiz conhece. Só Luiz Geraldo vai aparecer na hora. Tá, aqui tem aqui, olha, hoje tem aqui, olha, isso aí é o site da Câmara Municipal, né? Onde tem aqui, a pessoa pode participar. Né, tem tudo que acontece da Câmara, tem uma ouvidoria, tá aqui, olha, bem aqui no cantinho. A gente tem a Câmara totalmente transparente, Ju. Isso aqui é transparência, né, Ju? Totalmente transparência, em tudo. Vai ter aumento lá para o servidor? A gente tem a database dos nossos aumentos, João Gil. A gente está com uma previsão agora esse ano de realizar o concurso na Câmara. Porque isso foi um TAC que foi feito pelo presidente anterior, e que o Ministério Público, o Tribunal nos deu uma carência máxima de 24 meses e que termina agora em maio. Então a gente vai ter que ter um edital, a gente já está conversando já com a Procuradoria, justamente para ver isso. Número de vagas, número de cargos, porque o Tribunal não permite estar fazendo isso em todas as câmaras e em todas as prefeituras, que a gente tem um número muito acentuado de contratados e um número menor de efetivados, entendeu, Gil? Então eles nos pressionam e eu já fui multado em relação a isso, Gil. Eu já fui multado pelo tribunal em relação a isso desde a minha outra presidência. Caramba, e fui multado de novo,
porque eles não permitem que a gente tenha um quadro na Câmara onde um número muito pequeno é de efetivado, de concursado, e um número maior de contratados e comissionados. E pelo que eu estou vendo, você não quer ser mais multado, né? Tá doido? Deixa eu chamar a atenção aqui. Olha só o avanço da tecnologia. Existe um aplicativo, joga na telinha aí, meu patrão, tá? É um aplicativo que você pode acompanhar todas as leis, tá? É só você, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o aplicativo. Não é só no celular. Né? Mas aqui, você entra no site pelo celular, aí tem um aplicativo que você baixa, certo? E esse aplicativo vai te dar mais agilidade para você ter acesso, né, de tudo que acontece aí na Câmara Municipal. Principalmente os projetos de leis lá já existentes, tá ok? Então, a ata, pauta, tudo que for ali em relação à Câmara Municipal, né, porque tem que estar transparente, tá lá, beleza? A gente tem um cuidado muito grande também na Câmara, Gil, só para concluir, Sim. Com a Câmara em si, com a instituição, com a preservação. Aquilo ali é um prédio histórico, aquilo ali é um prédio de 1873. Então a gente teve o cuidado agora, entrou na Câmara, a gente pintou a Câmara toda, ela estava precisando de uma reforma geral. A gente está preocupado agora, várias cadeiras quebradas, a gente vai trocar essas cadeiras, a gente vai dar o acesso ao deficiente, entendeu? A gente se preocupa com a Câmara. Eu e a minha equipe toda, a gente tem essa preocupação. Se tem uma lâmpada queimada, se tem um piso solto. Eu acho que isso é importante, Gil, porque a gente cuida daquilo que a gente gosta. São vários projetos, né? Teve um último projeto agora que eu achei sensacional, né? Que é a aprovação aí, né, do projeto de lei de uma ronda escolar. Nós tivemos um caso ontem, parece que um adolescente, né, ali transtornado, com um taco aí no Guarani, numa das escolas, invadiu a escola, ameaçando todo mundo, né? Foi um terror danado. Isso, e eles estiveram lá, nos agradeceram muito pela aprovação do projeto, entendeu? Pela importância do projeto. A gente trabalha, Gil, entendeu? É claro que a gente, hoje o político é muito estigmatizado no país inteiro, Sim. Entendeu? Então a gente sabe que a gente precisa mudar esse conceito com trabalho. A pessoa que tem a boa vontade, não vem com aquela premeditação em relação ao político, e tem a boa vontade de ver exatamente o que os vereadores fazem, as leis que a gente faz, entendeu? Vai ver que é uma Câmara que produz, uma Câmara que trabalha. Tá certo. Ó, o Valmir da Praça, né? O Valmir Alves está mandando um abraço aqui para você. Valmir. Um abração aqui para você. O Geraldo, vamos fazer o seguinte, vamos ver se vai chover, como é que vai ficar o tempo esse final de semana, através do nosso amigo Márcio Sorém. Já está aqui, meu patrão. Ajuda aí para a gente poder liberar. Você falou que ia ficar até as 9, até as 10. Não é porque é 9, que eu falo é 21, às 21. É às 21 horas, né? É que eu falei. Isso é só para vocês ficarem tranquilos, tá, Luiz Geraldo? Tem, Luiz Geraldo? É seu patrão aí falando aí, ó. Patrão, fica quietinho para ver se você morre velhinho, patrão. Por favor. Me ajuda aí, patrão. Joga aqui. E tem imagem aí da praia, não dá para jogar os dois, né? Não, então vamos aí. Cadê? Márcio Sorém tá no telefone, tá onde nosso amigo Márcio Sorém, parceiro aqui da Jovem TV. Coloca aqui. Tá no telefone? Ô, Márcio Sorém, bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo Gil. Bom dia, amigos, seguidores e telespectadores da Jovem TV. Hoje o tempo estará estável, o céu amanhece claro com alguma nebulosidade, podendo haver formação de nuvens no decorrer da tarde, sem previsão de chuva. As temperaturas seguirão estáveis, com máxima de 30 graus e mínima de 22 graus. A umidade relativa do ar está a 100%. O vento sopra oeste a 7 km por hora, com rajadas de 15 km por hora. E a intensidade máxima prevista para o dia é de 18 km por hora às 18 horas. O pôr do sol se dará às 17 horas e 37 minutos. Maré, Gil, a maré está alta a partir de agora das 7 horas e 39 minutos, com 72 centímetros, estará baixa novamente às 16 horas e 7 minutos, com 40 centímetros, e novamente alta às 21 horas e 9 minutos, com 86 centímetros. Ondas na praia. Praia do Forte está marcando ondas de 1 metro com 12 segundos de intervalo. Peró, 1,20 m com 12 segundos de intervalo. Unamar, 1,20 m com 11 segundos de intervalo. Jeribá, Búzios, 1,40 m com 11 segundos de intervalo. E Praia Grande, Arraial do Cabo, 1,30 m com 12 segundos de intervalo. Amanhã, sábado, o tempo permanecerá estável, o céu amanhece claro com algumas nuvens, podendo variar para parcialmente nublado durante o dia, mas sem previsão de chuva. As temperaturas seguirão estáveis, com máxima de 30 graus e mínima de 22 graus. Já no domingo, sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva também. Máxima de 30 graus e mínima de 21 graus. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e um excelente final de semana. Abraço, Gil.
aí, tá? Meu parceiro Márcio Orém, parceirão. Luiz Geraldo, agora... Além de tudo isso aí, ó, site, aplicativo, a gente tem lá uma ouvidoria também na Câmara hoje lá. Nossa amiga Renner, uma pessoa preparada, conhecedora dos problemas do município, está lá atendendo a todo mundo, ouvindo a todo mundo. E... Física? É. Além de ter a plataforma digital, tem uma ouvidoria. É só chegar lá, precisa agendar. Como é que faz lá, meu? Geralmente na parte da manhã. Parte da manhã? Física, né? Física, mas então. Online, Então, diariamente. online é para agilizar. Demais. É pra Agora agilizar. temos também a Gente, física. presta atenção, Luiz Geraldo. Aí Isso, agora você vai me dispensar, né? Já está chegando o seu horário, às 9 horas da noite. Olha só, pelo amor de Deus, ouvidoria é para atender demanda da coletividade, né? Ah. Pelo amor de Deus, não vamos ocupar a ouvidoria para estar pedindo coisa pessoal, não. Isso é um apelo, não é que não possa, tá? É um apelo que eu faço a você, ok? Então não vamos emperrar aí o serviço que é para atender para a coletividade. Luiz Geraldo, agora, meu irmão, se despede aí, fica à vontade. Bora para fora, o coração tá cheio. Obrigado, Gil, obrigado, meu patrão ali, Lebre, nosso amigo ali, como é que é o nome dele? Arthur. Você é o rei Arthur. Rodolfo aqui, Henrique aqui que estão me acompanhando aqui, a você, pelo carinho de sempre. Desejar um bom fim de semana aí a todos, que essa chuva possa nos dar uma trégua aqui na cidade do Rio de Janeiro, nas nossas cidades vizinhas aqui que foram tão afetadas por uma chuva muito forte. Pedir a Deus, Gil, eu sempre peço saúde, sabedoria. Dá um beijo aqui para minha mulher que está lá trabalhando, só vai ver na reprise. Trabalha muito, Gil, me ajuda muito. Alguém tem que trabalhar na família. Alguém tem que trabalhar nessa casa. Tá certo. E agradecer aqui, estou sempre disposto aí, Gil. Você diz que sempre os amigos são o que te entende, o que te atende, né? Exatamente. Uma frase sua. Então, estou sempre pronto aqui para atender vocês, porque tenho um carinho muito especial por vocês aqui. Sempre fui muito bem recebido aqui fico muito à vontade, porque sei que aqui estou entre amigos, pessoas que gostam de mim e que torcem por mim. Então, sempre agradecido a vocês quando vocês me chamam. Valeu, obrigado pela tua amizade, obrigado pela sua competência. 2020, gente, eita 2020. Gente, vou ficando por aqui, deixando para você o que eu tenho. E ainda, meu amigo, o que eu tenho é um desejo, né? Que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite, um final de semana ensolarado e até segunda-feira. Isso sim, né? Se nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso permitir. Fui! Amigos Restaurante e Pizzaria, Avenida Joaquim Nogueira, 765, em frente ao Colégio Zélio e Jota. Venha saborear o mais variado e delicioso self-service com churrasco, cestas com feijoada e aos domingos, bobó de camarão. A partir das 19 horas, pizza com mais de 40 sabores. De terça a sexta, rodízio por apenas R$ 24,90. Amigos Restaurante e Pizzaria.